Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Localizado nos 2 principais shoppings da cidade de Indaiatuba, o Topázio conta com 9 salas e uma programação muito diversificada, capaz de agradar a todos os públicos, além de alta qualidade de imagem e som. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 458. Eu sou Rafael Arinelli e eu também gosto de saber as más notícias imediatamente. Eu sou Daniel Cury e eu não lembro da última vez que vocês me chamaram pra casa de vocês pra tomar um café. Só queria dizer isso. Porra, isso não se trata, né? Um amigo. Caraca, depois, quando quiser pedir um favor, vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o pedido aí. Exatamente. Eu sou o Beto Padreca e aprendi com Dom Vito Corleone que não se deve odiar seus inimigos. O ódio atrapalha o raciocínio. São tudo negócios. Tudo negócio. É nada pessoal. É isso aí. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui reunidos para finalmente falar sobre o clássico dos clássicos, mas sempre, né, com aquele respeito, oferecendo a nossa amizade, né, prontos para retribuir o favor que o filme deu pra gente, né. Vamos falar aqui sobre o Poderoso Chefão, mais especificamente, vamos focar aqui no Dom Vito Corleone, porque faz 50 anos que a gente foi apresentado cinematograficamente para esse cara, então agora a gente vai falar um pouco dele, né. E para bater esse papo aqui, a gente trouxe esse nosso amigo aqui, o querido Beto Padreca, ex-youtuber, ex-podcaster, aí agora empresário de sucesso. Empresário de sucesso. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado pelo convite. Na verdade, você intimou, né? Você falou, lá no começo, lá no passado, bem no começo, primórdios do Cinemação, eu falei, Rafael Arinelli, quando você for falar do Poderoso Chefão, eu tenho que estar junto nessa conversa. Exatamente. Eu falava, calma, Beto, tem que esperar o filme fazer 50 anos. Caraca. Eu nem lembrava mais desse meu pedido. Pois é. Não, e nem teve essa data também, foi só que a gente foi postergando mesmo, porque tinha outras coisas pra falar, né, Dani? Sim. E acho legal falar isso, né? Assim, a gente pensou inicialmente em fazer um episódio sobre o filme como um todo, né? Tipo, que nem a gente faz de clássicos em geral. Mas eu falei, primeiro, todo mundo já fez, né? Poderoso Chefão é um filme que tá todo mundo comentando, porque tá fazendo 50 anos, muita gente já fez especiais e gravou sobre ele, etc. E a gente, sei lá, acho que seria legal fazer uma coisa diferente, né? E focar num personagem, pensar nesse personagem, analisar o personagem. E aí, se todo mundo que ouvir gostar, a gente pode fazer de outros, né? Mais pra frente. Exatamente. Mas acho que também é uma forma da gente também ser um pouco diferente e celebrar ao mesmo tempo esses 50 anos aí do Poderoso Chefão. O nosso podcast, ele complementará os outros podcasts que o ouvinte vai ouvir sobre o filme, não é verdade? Podcast, vídeo, tem um monte de coisa. Exatamente. A galera tá tudo comemorando aí, então a gente tá aqui, só no Dom Vito. É isso aí. Bom, vamos bater esse papo então sobre os 50 anos do filme, mais especificamente, né, sobre o Dom Vito, mas logo depois do Panorama. Panorama. Hoje um
podcast mais que especial aqui, porque finalmente vamos falar aí sobre um dos filmes mais incríveis que a gente já teve, né? É um filme clássico dos clássicos, né? Até falei isso antes, mas é porque é um filme que realmente tem muitas camadas para serem analisadas e eu acho que esse é um primeiro passo pra gente falar sobre o filme. Mas é muito importante que você dê o feedback sobre o que você vai achar sobre esse papo, porque daí a gente vai poder analisar, né, se esse é um bom caminho para seguir, inclusive com outras obras. Então já fica esse convite aqui de antemão e também para você acompanhar ainda mais notícias, não só sobre o Poderoso Chefão, não só sobre os atores e tudo mais. Acesse o nosso site, né? O nosso site, o cinemação.com, é um portal que foi totalmente refeito esse ano, ele tá novinho, tá lindo. Você entra lá, você vai encontrar muita coisa. Tem notícia, tem trailer, tem crítica, tem análises, tem dicas, tem muita coisa que envolve o audiovisual e o cinema. Então você entrando lá, você vai encontrar vários artigos bacanas, por exemplo, que explicam um pouco sobre streaming, mercado. A gente também tem lá o Beabá Cinematográfico, onde a gente explica alguns conceitos básicos, né, sobre cinema, para você entender um pouco mais sobre isso. Então acessa lá porque é muito bacana e vai te ajudar a compreender ainda mais as coisas que a gente fala aqui e também a te ajudar a compreender os filmes em um outro nível. Para acompanhar o nosso podcast e receber, né, as notificações sempre que tiver um episódio novo, você pode adicionar na sua plataforma de áudio preferida. Mas vale lembrar que para você ser notificado, é legal você seguir no Spotify, lá tem um sininho também, você pode ativar ele, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, né, e favoritar no Deezer. Aí você vai receber as notificações. E tem também uma outra plataforma que a gente tem falado aqui também, que é a Orelo, né? A gente tem uma parceria lá com a Orelo, estamos cadastrados dentro da plataforma deles, e lá, todas as vezes que você ouve pela Orelo, você ajuda o Cinemação de alguma forma. Isso porque lá a gente é remunerado a cada play que a gente recebe. Vocês têm noção disso? Então é mais uma maneira de você ajudar. Na Orelo você vai lá, instala, né, o app da Orelo no seu celular e você pode ouvir o podcast por lá, ou também, né, ouvir pelo seu desktop, por exemplo, dá para ouvir também, e aí é muito fácil, você vai lá e ouve e vai estar ajudando a gente. E outra maneira ainda de ajudar o Cinemação é apoiando, né? O Cinemação, ele está presente nas principais plataformas de financiamento que tem hoje no Brasil, e você pode contribuir com o Cinemação. Como? Basta você acessar o cinemação.com/contribua, é através desse link que você vai ver todas as plataformas que a gente faz parte, e lá você também vai ver todos os planos que a gente tem, todos os passos que a gente quer dar, tá tudo lá explicadinho. Aí você seleciona o plano, preenche os seus dados e começa a contribuir com o Cinemação. Assim você vai passar a ser um apoiador do Cinemação e aí você passa a ter direito a presentes no final do ano, a acesso a grupo exclusivo no WhatsApp, a ter contato com a gente, ver algumas pautas que a gente está pensando, discussão sobre cinema e tudo mais. Tá tudo lá, tudo descrito, você pode ver isso dentro das plataformas que a gente faz parte. Agora, se você quer ajudar a gente de forma unitária, basta também você contribuir através de um Pix. Para fazer isso, você coloca na chave Pix o nosso e-mail, que é contato@cinemação.com, e aí você transfere o valor que você julgar necessário, sem problema nenhum, pode ser o valor que você quiser, e isso já vai ajudar o Cinemação demais a manter o nosso canal ativo e sempre inovando e trazendo gente legal, né, para contribuir com a gente aqui, para fazer um conteúdo sempre muito bom para vocês. Então fica à vontade de ajudar o Cinemação e contribuir, né, e ajudar de alguma forma um produtor independente, porque é muito importante para que a gente mantenha a cultura do nosso país sempre ativa e crítica, né? Então isso que é o mais legal. E chegando aqui na parte que a gente lê os comentários das pessoas, né, que quiseram se expressar com a gente, eu tenho 2 comentários que eu vou ler hoje e queria
convidar todos vocês a enviarem seus comentários. Você pode mandar seu comentário de várias maneiras. Você pode comentar em qualquer uma das nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde você quiser, dizendo o que você tá achando do episódio, se você tá ouvindo, o que você tá curtindo, enfim, dando um feedback que você quiser. Você pode mandar seu e-mail pro contato@cinemação.com. Tem também até o espaço lá no Castbox, né? Que é um aplicativo que dá para você fazer o seu comentário. E aproveitando que esse episódio é um episódio um pouco diferente, né? A gente tem uma proposta aí de falar de a partir de um personagem sobre um filme como um todo, para delimitar um pouco mais o debate. Manda pra gente também se você gostou disso, se você achou legal essa ideia, o que você achou do episódio, enfim. Vai ser muito importante a gente ouvir vocês, tá? E a gente vai ouvir vocês como a gente ouviu aqui o Fernando Abreu Gontijo. Ele mandou já faz um tempo, tá aqui pra gente ler esse comentário, fazia tempo que a gente tá aqui guardando ele. Ele comentou o podcast 419, que a gente falou do filme Luca. E ele colocou assim, ó, mensagem tardia sobre Luca, né? E a gente também leu tardiamente, então tá tudo certo, Fernando. Não tem problema. O importante é mandar o comentário. Ele mandou o seguinte: ouvi o podcast ontem, gostei muito. Queria contar com quem o vilão Ercole Visconti me lembrou. Não foi o Dória, né? Porque eu zoei falando que parecia o Dória, mas o próprio Walt Disney jovem. Olhem só como ele ri e se movimenta em O Dragão Relutante, né? O filme que o Walt Disney aparece. E com quase o mesmo bigodinho, é muito parecido. Então foi muito bacana esse comentário do Fernando, porque ele indicou aqui com que parece o personagem que é um vilão, né? Lá do Luca, que a gente discutiu lá no episódio 419. E de fato é uma boa observação. Eu que falei brincando aí, comentei lá do governador de São Paulo. E tem um outro comentário muito bacana também do William Saito, também sempre comenta, já é um comentador super presente aqui, a gente sempre fica feliz de ler os comentários dele. No caso, ele comentou lá no site mesmo, obviamente é onde você pode comentar, né, no espaço de comentários da postagem do podcast, e ele comentou sobre o 456, que a gente falou sobre medida provisória, né, e ele comentou o seguinte: olá, quero dizer que nada tenho a acrescentar sobre esse episódio, porque tudo que eu queria que fosse comentado, vocês comentaram. Até parece que eu tinha montado a pauta. Eu achei importante falar dos pontos mais polêmicos do filme, como as cenas que traçam um paralelo sobre violência e a falta de menção de outras etnias, como os indígenas. Como curiosidade, vou citar algumas que pesquei nas lives e inúmeras entrevistas que o Lázaro Ramos deu sobre o filme. Então, primeiro, tem cenas pós-créditos, estilo Marvel, que eu perdi. Alguém viu? Ele perguntou. Putz, então, deixa eu só comentar isso, Dani, porque eu tinha comentado isso com você, eu fiquei no cinema até acabar todos os créditos e tal, e não tinha cena pós-crédito. O que eu acho que pode ser considerado, de repente, uma cena é a cena que vai ocorrendo durante os créditos, que daí tem uma cena lá da família e tal, saindo de casa e tal, isso tem. Uhum. Mas não é uma cena assim também de tipo, nossa, sabe, uma conexão para um próximo filme, por exemplo. Entendi. Daí não. Então deve ser isso mesmo. Então acho que tá respondido aí a pergunta do William. Aí ele comenta o seguinte: o Lázaro chegou a contatar o Omar Sy para interpretar o Antônio, disse que mandou um e-mail perguntando: você estaria disposto a aprender português? Então se alguém reclamou do sotaque do Alfred Enoch, poderia ser o Antônio com sotaque francês, né? De alguém que acabou de aprender, inclusive. Então, né, que bom. Ele fala: o seu Jorge também foi cogitado para fazer o papel do Antônio, e é isso. Sobre as dicas, gostei muito do texto da Fabiana Lima. Vale a reflexão, né? Que é aquele texto que ela fala sobre valorizar o filme pela mensagem e tudo mais que a gente indicou. E aí o William termina de um jeito maravilhoso. Ele termina esse comentário dizendo o seguinte: no mais, estou ansioso pelo episódio do Poderoso Chefão, que ouso dizer que se o filme passou em algum cinema na sua cidade e você não assistiu, você está errado. Então, William, primeiro de tudo, está aqui o podcast sobre o Poderoso Chefão de um jeito um pouco diferente, né, para não ficar igual a todo mundo. E sim, eu e o Rafa assistimos no cinema Poderoso Chefão. É isso. E foi incrível. E foi muito bom. Sensacional. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel, for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship. And you were afraid to be in my debt.
I didn't want to get into trouble. I understand. Chegava aos cinemas no dia 7 de julho de 1972, aqui no Brasil, né? O filme O Poderoso Chefão, filme dirigido pelo Francis Ford Coppola e que teve a sua origem no livro de mesmo nome, né? Mas escrito pelo Mario Puzo. O filme que esse ano, né, completou 50 anos de existência, já que ele foi lançado no dia 15 de março de 72 nos Estados Unidos, teve um orçamento de 6,5 milhões de dólares e até hoje o filme já arrecadou aí cerca de 270 milhões de dólares, né, com venda de DVD, CD e tal, tudo mais. A trilogia do Poderoso Chefão, ele tem um personagem central, que é o Michael Corleone, né, interpretado pelo Al Pacino. O Michael é esse impiedoso mafioso que sucede seu pai, Dom Vito Corleone, que é interpretado pelo genial Marlon Brando. E exatamente nesse ponto aqui que a gente vai chegar para começar a falar aqui, né, sobre o filme, sobre o personagem. E que no segundo filme é o Robert De Niro, né? É, exatamente. Tanto que todo mundo tava comentando recentemente. Só curiosidade mesmo, né? Foi a primeira vez que, né, logo quando saiu o segundo filme, claro, que dois atores ganharam o Oscar pelo mesmo personagem, né? Então ganharam... Ah, verdade. Tanto o Marlon Brando quanto o De Niro ganharam o Oscar de melhor ator por fazer o mesmo personagem, o Vito Corleone. E aí isso só se repetiria com o Coringa, né? Com o Heath Ledger e o outro lá, esqueci o nome, e agora, esse ano, teve com uma atriz, né, que foi a personagem do West Side Story, né, que ganhou melhor atriz, e aí lá atrás, o clássico também tinha sido o Oscar de melhor atriz. Então, enfim, são os únicos momentos né, que um mesmo personagem deu o Oscar pro ator que o interpretou, né? O Beto até corrigiu aí, foi o Joaquin Phoenix, né? Isso, E eu não falei no começo, né, mas eu acho que tudo bem falar agora, porque afinal de contas a gente vai falar sobre o filme, sobre o personagem e tal, e um filme que tá fazendo 50 anos, então a gente vai dar spoiler, né, não tem nem o que falar sobre isso. Então se você não gosta de spoiler, né, já dá uma adiantada aí, corre lá pro Plano Detalhe, enfim, ou vai escutar outro episódio nosso, mas enfim, vamos falar aqui sobre o filme e o personagem. Bom, isso daqui que era interessante, né? A gente começou falando que a gente queria puxar um pouco mais pro Dom Vito, porque o Dom Vito, ele tem uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, mas ele transcende o primeiro filme, assim. Ele é uma coisa que ele vai muito além. Tanto que hoje, quando você até bate o Poderoso Chefão no Google para pegar imagens e tal, você tem muita imagem do Dom Vito. Você não tem tanta imagem do Michael, assim, só o Michael sozinho, sabe? Mas aquela imagem clássica do Dom Vito com o gato no colo e a rosa no peito e tal, aquela é uma imagem muito clássica que a galera, tipo, faz pôster à beça com aquilo. E eu ia perguntar pra vocês, por quê? Por que o Dom Vito transcende tanto, assim? Tipo, ele chega a ser maior do que o Michael, que é o personagem central do filme, que tá em todos os filmes. Eu acho que no filme, né, é apresentado o Dom Vito, e eu ia falar, tipo, nesse estereótipo, mas é que tá. Eu acho que o Poderoso Chefão, ele é a raiz desse estereótipo, né? Então, ficou tão marcado, ficou tão incrível a atuação, e esse chefe de família que é o centro de tudo, que fala manso e sabe assim, exige o respeito à família e tudo mais. Criou-se esse estereótipo que foi repetida inúmeras vezes em produções cinematográficas, séries de TV e tudo mais. Então você vê, tipo, vários filmes que são personagens, que nem, sei lá, personagens animados que imitam, né, o chefe da máfia, sendo esse cara que fala manso, sentado numa poltrona de encosto alto, com um gato no colo. Então, isso, eu acho que foi onde nasceu, né, esse estereótipo. Mas será que é porque também a gente tinha um personagem que foi dado por um ator que estava no seu auge, né? O Marlon Brando estava vivendo o auge da carreira, o Al Pacino, ele ainda era um ator desconhecido, assim, e aí é entregue um personagem pro Marlon Brando que faz um Dom Vito com um peso, com uma
sabe, com uma maturidade tão grande na interpretação que ele acaba ficando maior, assim. E lógico, o primeiro filme é um filme de transição, né? Você tira o poder da mão do Dom Vito, passa para a mão do Michael, que ainda assim é um Dom imaturo e tudo mais. Então a gente tá vendo também o próprio Dom Vito também vivendo o auge da sua, sabe, do seu poder. Então é um personagem que ele já nasce muito grande, entendeu? E aí eu acho que talvez seja isso. Ele já é apresentado pra gente como esse grande personagem e tal. E é por isso que ele transcende o filme. Assim, a gente continua sentindo esse Dom Vito em todos os outros filmes, né? E porque o personagem do Michael vai tentar, assim, não vai conseguir nunca ter o poder, digamos que, natural do Dom Vito, né? Daquela coisa que você não precisa... Até empática, né? É empática, claro. Tem a construção que acho que é legal da gente pensar, né? Tipo, os caras são os assassinos, os mafiosos, e a gente, pelo menos pelo Dom Vito, a gente sente, né? A gente sente pena dele, a gente sente empatia por ele. Mas eu acho que é isso, assim, o Michael nunca vai conseguir ter esse poder dele, né, assim, natural. E se a gente pensar até no termo, tudo bem que depois acho que vão até chamar... Não, se bem que, não sei se vão chamar ele de padrinho, chamar o Michael de padrinho, mas é isso, o Godfather era, que todo mundo chamava de Godfather, todo mundo chamava de padrinho, era o personagem, era o Dom Vito, né? E até o título brasileiro, né, eu sempre preciso lembrar, assim, porque às vezes a gente esquece como que o termo Poderoso Chefão é um título muito, muito bom, que é brasileiro, né, que foi, né, no Brasil. E só que esse título vem de uma legenda daquela... Lá no metade do filme tem uma montagem de chamada de jornal, né? E aí tem uma hora que aparece assim, chefão da máfia, tal, assassinado, uma coisa assim, ou faz tal coisa. E o chefão da máfia na época, né, naquele momento era o Dom Vito. E eu acho que tem um pouco disso, sabe? Tipo, ele é o chefão. E o resto vai ser sempre o parte 2, a continuação e a tentativa do Michael de chegar nesse espaço que o pai dele chegou. Exatamente, e não consegue, né? E até você falou que, tipo, o Michael Corleone seria, tipo, estaria no centro, né, da trama, né, do filme, mas na verdade, tipo, é difícil dizer isso, né, que, tipo, não é um filme exatamente sobre o Michael, né, tem, obviamente, o foco, né, na trajetória, o arco dele, né, mas o Dom Vito, ele é ele é a linha inicial de tudo, né? O código inicial vem dele, né? A ética que ele criou, a família e tudo mais, o código moral que ele cria é do Dom Vito, né? Que depois é explicado melhor o background no segundo filme. E uma coisa que eu queria dizer, tipo, o Marlon Brando, ele interpretou de uma forma genial e tudo mais, com uma maturidade, mas eu acho que teve muito respeito com uma obra que já era grande na época, né? Então o livro, né, o livro Godfather, do Mario Puzo, era um best-seller, né? E realmente o livro é incrível. Ele consegue descrever muito bem os personagens, se aprofundar neles e tudo mais. Então meio que eles tinham um material muito rico para trabalhar, e é um exercício também muito bom, assim, você lê o livro depois de ter assistido ou vice-versa, mas é difícil você não ter assistido o Japão. É muito interessante como foi passado esse respeito que as pessoas tinham pelo Vito Corleone, sabe assim? Que é muito bem descrito no livro, e no filme é mostrado de uma forma genial, assim, sabe? As pessoas têm, obviamente, aquele respeito pelo chefão, né? Ele tem o poder de fazer atos terríveis, mas existe um respeito paterno por ele, assim, realmente as pessoas respeitam ele, não é só um respeito de temor, sabe assim? E diferente do Michael, que ele tenta mimetizar isso no futuro, mas ele é muito mais frio, ele é muito mais calculista, e as pessoas respeitam mais com temor. Sim. Não, e ele é muito menos simpático mesmo, né? Sim. Tem até um lance que na primeira cena, quando a gente é apresentado pro Dom Vito, né, que é a cena
clássica, que é isso, que dá origem aos posters e tudo mais, que é ele sentado com o gato, a Rosa e tal. Tem essa cena e é interessante porque o Marlon Brando, ele era um cara que se entregava demais aos personagens. E aí tem um detalhe dessa cena que, enquanto estava sendo feitas as filmagens, o gato apareceu no set de filmagem. Esse gato não era pra estar lá. E aí ficava o gato miando, e os caras tentando gravar, e o gato miando e tal. O Marlon Brando pega o gato, coloca no colo e fala, deixa o gato aqui. E aí o gato vira um símbolo, né? Esse símbolo do Dom Vito domando esse predador, esse animal ali. E ele domina esse animal com uma maestria. E aí é um poder que é isso, esse poder simpático, sedutor e tal, que o Marlon Brando tem, e que ele passa isso pro Dom Vito, porque o Dom Vito vai fazendo carinho no gato ali, um gato que surgiu do nada no set, e o gato fica completamente entregue ao Marlon Brando, né, no caso. E aí é muito legal, porque inclusive você consegue ouvir ele ronronar e tal, então ele tá completamente entregue, esse poder de sedução, né, do Dom Vito e barra Marlon Brando, assim. Então é interessante isso, como a gente vê que ele é um personagem muito mais sedutor. O Michael, apesar da gente ter a ascensão, a queda do Michael, né, e tudo, o Michael sempre foi esse personagem realmente mais calculista, mais frio. Inclusive, o Coppola faz também uma comparação entre os dois primeiros filmes ali, que é muito simples, assim, de você olhar e ver justamente ele comparando os dois personagens, porque no primeiro filme a gente começa com aquela cena do casamento e tal, e o Dom Vito tá na sala dele recebendo algumas pessoas que estão ali falando com ele e tal, e é um ambiente acolhedor, sabe, existe ali um ambiente onde o Dom Vito domina aquilo ali. No segundo filme você tem algo muito semelhante, que no caso é o Michael, e aí tá tendo uma espécie de formatura ali, né, que tá tendo, e aí ele vai receber um político na sala dele, e o teor da conversa é totalmente diferente, tipo, é uma coisa muito chocante, assim, porque você tá vendo o Michael já estabelecido como Dom, e aí ele vai conversar com esse político, ele bate no político de frente, né? Tanto que o político, a hora que tá saindo da sala, o Michael vira pra ele e fala, eu não vou te dar 0, você não vai ter absolutamente nada e tal. Então ele enfrenta o político. E em contrapartida, a figura do Dom Vito é a figura de que o cara vai, explica o que aconteceu e tal, e ele fala isso, ele fala, cara, você nunca me chamou pra tomar um café, você não me trata com amizade, não sei o que, tipo, o tipo de relação é muito chocante a diferença, assim. Sim, não é à toa que, assim, só pra lembrar da trama, né, do segundo filme, esse político que ele peita depois vai ser, tipo, comandar uma CPI, né? Que vai ele faz parte da CPI. Né, tipo, ou seja, o cara, né, tá pagando colhendo o que ele plantou, né? Exato. Mas eu acho que uma cena também, já ainda no primeiro filme, que mostra um pouco dessa dualidade, é aquela que o Michael vai pra Las Vegas, e aí ele meio que chega e fala pro cara lá, vamos comprar seu hotel, você não sabe nada, sabe porra nenhuma. E dá aí, um tipo, preço aí, otário. Tipo, ele só falta dar um tapa no cara. E tipo, você pensa, mano, o Dom Vito ia chegar, ia perguntar, era capaz até de visitar a mãe do cara, sabe como é que tá todo mundo da sua família. Aí a pessoa fica desarmada, e aí ele fala, olha, eu vou precisar comprar o seu hotel, mas, né, aí você consegue comprar o hotel, então, né, resolver fazer os business. Então, acho que isso que é legal, a gente vai vendo essa dualidade, e isso só faz a gente entender melhor o Dom Vito como essa pessoa sábia e tudo mais. E o que eu acho mais legal, que é um poder da narrativa, é uma palavra que tá na moda hoje em dia, né? Estão usando em outras coisas, mas ela faz sentido. Porque, assim, a gente ouve o pessoal dizer que ele é capaz de faz ofertas irrecusáveis, né? Faz ofertas que as pessoas não podem recusar. A gente ouve que ele manda lá o assassino fodão lá matar todo mundo. A gente ouve que ele é um mafioso sem escrúpulos, mas a gente não vê nada disso. A gente só vê ele frágil, só vê ele sendo inteligente, só vê ele sendo calmo, né? E a gente vê o respeito que as pessoas têm por ele. Então a gente sente o poder que ele tem, mas a gente sente empatia por ele porque a gente não vê com os nossos olhos ele fazendo coisas condenáveis.
E isso tem tudo a ver quando você fala, assim, tem a questão do quanto os outros personagens ajudam a moldar o personagem que você quer, né? Então, se todo mundo age de tal maneira com o personagem, isso diz mais sobre com quem eles estão agindo do que quem tá fazendo a coisa, até aquele papo. Mas é muito interessante porque quando a gente tá vendo o filme, a gente em nenhum momento, ou né, o espectador que tá vendo lá o filme, em nenhum momento vai falar assim, nossa, esse cara é um mafioso, esse cara precisa ir pra cadeia, ele é um corrupto. Não, você fica, esse é um velhinho, gente boa, que tá ajudando as pessoas, tipo, tá ajudando matando os outros, mas é isso, é a forma como ele constrói. Isso é muito louco, né? Os crimes dele, tipo, ficam num segundo plano, porque você fica tão seduzido pelo Dom Vito que, tipo, foda-se que ele é um contraventor, foda-se que ele mata pessoas. Mas você entende que isso acontece muito na política? De uma forma geral, tá? Tipo, isso é muito isso, se uma pessoa tem uma imagem boa, sabe, se aquele político, seja qual for o cargo, qual for a área, qual for a época, você tem aquela imagem de alguém que, né, beija criancinha, que vai não sei onde, que come pastel na feira, que passeia não sei onde, tem cachorro, tem família, as pessoas não conseguem associar com essa pessoa fazendo coisas odiosas, a não ser que vejam, né, aquela pessoa fazendo alguma coisa muito ruim. Né? É aquele conceito de justiça, no sentido de que se o fulano, ele ajuda a minha comunidade, é um cara que, tipo, respeita as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu gosto, tudo mais, você atribui isso como sendo uma justiça, independente do que ele faz. Então, por exemplo, sei lá, né, num país comandado por um miliciano, em que as milícias, elas que tomam conta, tipo, de estados, cidades e tudo mais, isso é muito comum, né? Então, tipo, o fulano lá do bairro sabe que a polícia não chega lá, não dá pra confiar no governo, tá tudo lascado, mas tem a milícia que toma conta do bairro. Então é isso, os tempos mudaram, as coisas se modernizaram, mas continuam existindo esses mesmos mafiosos, né? Que hoje são milicianos, ou são políticos, mas é esse conceito de justiça. Então, se pra mim o que ele tá fazendo é bom, eu acho isso justo. Então, tudo bem. Então, a pessoa faz vista grossa para todo o mal que ele faz para outras pessoas, né? E até porque o Vito é isso. E o Vito entendeu o jogo, né? O jogo que funcionava. Então, quando a gente até depois a gente pode fazer a timeline correta, mas assim, falando do Dom Vito, né? O Dom Vito vem da Europa, tem toda a história dele e tal. E quando ele tá, né, tipo, construindo a família, não sei o quê, trabalhando, né, se ferrando numa época difícil, e ele se depara com um chefão, né? Esse chefão tenta extorquir ele, né? Cobrar uma taxa para que continue fazendo os negócios dele, não sei o quê. Ele entende, só que e o cara, né? Ou aquele, como é o nome dele? O Franucci, esqueci o nome. Que depois ele mata, né? Que ele acaba enfrentando e mata. Ele tava sendo injusto. Ele tava extorquindo comerciantes por muito pouco, mas que fazia muita falta para aquele comerciante, então estava sendo difícil, ele estava extorquindo eles, também inviabilizando o que eles estavam fazendo, tudo que eles estavam roubando, né? Mas ele acaba enfrentando esse cara e mata por um conceito dele de justiça. E daí ele vira o Dom, ele começa a ganhar o respeito das pessoas, ele entende que isso é a principal ferramenta que ele tinha em mãos, então ele faz as benesses dele em troca do respeito, e isso vai tornando ele mais poderoso. Não que necessariamente ele tenha que matar pessoalmente, mas assim, o poder dele influencia toda uma galera, né, que está aos seus pés. Então ele entende que não precisa também sujar as mãos. Tendo respeito, e ele fez um favor para a pessoa meio que tá presa, tá com o rabo preso com ele, devendo um favor. Então, tipo, lá na frente, se ele precisar, ele só chamar esse cara. Então, tipo, é isso. Não é ele que necessariamente suja as mãos, né? Godfather, I don't know what to do. You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn down a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What is that nonsense? Ridiculous. You spend time with your family? Sure I do. Good.
Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Uma coisa que eu acho que é importante pensar é na própria infância dele, como a infância do Dom Vito molda ele. Porque no flashback que tem no segundo filme, a gente vê, tipo, o pai dele é morto pelo mafioso local da cidade de Corleone, né, na Itália. Aí a mãe dele vai pedir, pelo amor de Deus, pra não matarem o filho, que é o Dom Vito, né, o Vitinho, né, né, vai lá pedir, pelo amor de Deus, não mata o meu filho e tal, e ela meio que se sacrifica por ele, mas o cara fala assim, não, eu vou matar o seu filho porque ele vai crescer e vingar de mim. E aí eu fico pensando assim, o Dom Vito sábio do primeiro filme, o Dom Vito experiente, numa situação dessa, se ele tivesse que, sei lá, matar um cara porque o cara tá em dívida e tal, essas coisas de mafioso, e tivesse lá o filho desse cara e a mãe falando, pô, não mata o menino, ele era capaz de pegar o menino pra criar, sabe? Falou, então tá, deixa eu criar esse moleque comigo aqui, eu vou ensinar pra ele as coisas da vida, ele vai ser aqui, né, e consequentemente ele não vai ter raiva de mim, não vai querer me matar, porque ele vai entender que o pai dele mereceu, né, na cabeça deles é isso mesmo. Então, ele entende que o ciclo de violência pela violência só dá merda. Ele entende que você ficar o tempo inteiro se vingando e matando o outro e tal, dá muita merda. Logo de cara, porque na infância dele ele teve essa situação que ele teve que fugir da cidade dele e ir para os Estados Unidos, porque senão iam matar ele, sendo que ele era um moleque. Mas a questão é isso. E aí, no Poderoso Chefão, né, no primeiro filme da trilogia, você tem justamente isso. É ele que, quando se recupera do tiro, resolve sentar com todos os mafiosos do país e falar, gente, vamos dar um basta nisso aqui, porque senão vai virar uma carnificina e ninguém vai sair ganhando, né? Porque, justamente pelo problema que os filhos dele depois da morte. Mas depois da morte, do né? filho, do Sony, né? Ele migra para os Estados Unidos com 10 anos de idade. Caraca. 10 anos, isso. E é bizarro, porque assim, né? Tipo, quando você vê, caraca, o moleque, né? Tipo, vem para os Estados Unidos, né? Tão novo, tão surreal, e naquela época era muito comum isso, né? Sim. E até fazendo cara, é bizarro porque, tipo, o meu avô paterno, ele veio pro Brasil quando ele era pivete, ele era, tipo, sei lá, tinha 6 anos de idade. Só que a história é muito louca, porque assim, eles viviam em Portugal, a situação lá não estava muito boa e tudo mais, a família decide vir pro Brasil. Diziam que aqui tinha muitas oportunidades e tudo mais. E daí viram os pais, né, do meu avô, viram para ele, né? Já tinham decidido eles e alguns filhos. A gente vai lá pro Brasil, fique aí cuidando do seu avô, estava acamado, mas a gente já volta, fica aí e a gente já volta. Uhum. Vieram pro Brasil, né, de navio. Depois de alguns meses mandaram correspondência, aquelas coisas todas. Esse avô, né, que ele cuidava, acabou morrendo. Ele foi pra casa de um tio, que, sei lá, era meio perto, na mesma cidade e tal. E depois de um tempo, esse tio colocou meu avô no navio e despachou ele pra cá. Uhum. E ele tinha, sei lá, 6 anos de idade. É muito louco, é muito louco. É muito louco, isso acontecia. Sim, e era uma coisa de sobrevivência, assim, não tinha essa noção também de, sei lá, de cuidado com as crianças, era diferente, assim, obviamente tinha uma questão do respeito à família e tal, mas isso era muito comum. Mas o meu bisavô, que veio da Síria, né, no caso, pro Brasil com 14 anos, já com 14 já era adulto praticamente, né, na época, ele veio com 14 anos, ele se despediu do irmão, o irmão dele foi pros Estados Unidos, e ele falou assim, daí lá a gente se encontra, tipo, aí a América, tudo América, se encontra no Panamá, sei lá, claro que eles não falaram isso. Mas, tipo, a ideia deles era que eles aqui nas Américas iam se encontrar, imagina, tipo. Daí eles se encontram no meio do caminho, né? Você vai pra lá, eu vou pra cá, tipo, e se encontra na metade aqui. Que tava indo pra um país da Europa e tava indo, né, continente. Que doideira, gigante, mas é muito louco, e aí veio e fez a vida dele, claro. Né? Apesar de que no filme, né, o Dom Vito, ele vai pra América, no caso, porque ele tá jurado de morte, né? Então, tipo, o jeito que a família ali, os amigos e tal, resolvem um problema, manda o garoto pra outro lugar, né? Tipo, manda ele embora, porque senão, em algum momento, podiam matar ele. E até enquanto vocês estavam falando, eu lembrei daquela frase do Júlio César, né? Que foi muito dita também, que é aquela, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. E eu acho que essa frase, ela se encaixa muito bem
também, o Dom Vito, em outro sentido, que seria, não basta ele ser só poderoso, ele precisa parecer poderoso. E essa escalada que vocês foram falando, que tipo, as pessoas vão ficando em dívida com ele, e isso vai gerando um poder pra ele, porque, pô, ele assume o primeiro risco, né? Então, eu vou resolver o problema pra você, em algum determinado momento a gente vai ter que acertar essa conta, né? Eu posso pedir, pode ser que esse dia, ele até fala, né? Pode ser que esse dia chegue, pode ser que não chegue e tal, mas um dia eu vou te pedir esse favor e você tem que estar pronto pra me atender. Então ele assume um risco, um compromisso com a outra pessoa também, então uma via de mão dupla. E o interessante também do Tito é que quando ele começa a escalar dentro desse mundo, né, da máfia e tudo mais, que a gente vê que ele mata aquele mafioso, né, o Fanucci, e aí ele meio que se torna também ali um dom ali, né, no bairro e tudo mais. É interessante isso, porque apesar da justificativa dele ser honesta, no sentido de, vou tirar esse cara aqui que explora a gente, ele é violento, ele é irresponsável, não sei o que, vou tirar ele, e aí ele assume o lugar do cara. E aí ele deve ter feito isso, tipo, várias vezes na história, né? Ele foi ganhando poder ao longo do tempo, justamente pegando pessoas e tal, e, né, foi escalonando isso. E aí ele se torna realmente o poderoso chefão, porque ele não é só um chefão, ele se torna o poderoso chefão, porque os outros chefões estão tudo embaixo dele, assim. Sim. Nem tanto, assim, até tem aquela coisa de que ele tem uma roupa mais simples, por exemplo, né? Ele consegue projetar a imagem dele de poderoso, mas tem aqueles outros mafiosos que aparecem no filme que estão tudo, tipo, eles são geralmente mais bem vestidos, né? Eles andam nos carros, eles são aqueles caras que ostentam a riqueza. E ele consegue fazer isso sem ostentar a riqueza, ele entende a diferença, né, dessas duas coisas, né? E eu acho que o legal é isso, é como ele é low profile, ele tem muito poder, as pessoas entendem que ele tem muito poder, mas ele tá com um terno simples, ele, né, tipo, é tranquilinho, não ergue a voz com ninguém. Mas a mídia já entendeu quem é esse cara também, né? Porque quando ele sofre um atentado, os jornais dão como o grande poderoso chefão da máfia sofreu um atentado. Então, tipo, por mais que ele ostente essa posição de simplicidade e tudo mais, ele ainda assim é esse cara poderoso, né? As pessoas, todo mundo enxerga ele como esse cara super poderoso, assim. Então, isso é muito interessante. E tem até só fazer um parênteses aqui, porque tem a história, né? Eu vi uma entrevista do Coppola falando sobre isso quando ele vai até o Marlon Brando, porque o Coppola queria o Marlon Brando. E o Marlon Brando, ele era tido em Hollywood como um cara muito difícil de se trabalhar, um cara cheio de coisa e tal, problemático e tal, mas o Coppola queria o Marlon Brando. O estúdio resistiu e tal, e aí o estúdio fez uma exigência. Tá bom, você vai querer o Marlon Brando, você tem que obrigar o Marlon Brando a fazer um teste. Que era algo inimaginável, assim. Você pegar um ator do calibre do Marlon Brando, vivendo o auge da sua carreira, e aí falar pro cara fazer um teste. Sei lá, é como chegar hoje pra Fernanda Montenegro. Pra Fernanda Montenegro. Pro próprio Al Pacino e falar assim, viu, eu preciso que você faça um teste, porque pra ver se funciona você no papel X. Enfim, daí o Coppola não queria fazer o teste, teve essa briga com a produtora e tal, mas aí ele resolve ir até a casa do Marlon Brando, e aí ele bate lá e ele já leva uma câmera tiracolo, né, e ele vai já filmando ali. E aí ele abre, o Marlon Brando recebe eles e tal, e aí o Coppola vai falando sobre o personagem, e o Marlon Brando, ele tinha essa característica de ler, de escutar, né, ele gostava disso, de saber história antes dele aceitar ou não aceitar um personagem. E aí, enquanto o Coppola tá explicando pra ele o personagem, o Marlon Brando tinha feito uma mesa ali com frios, vinho e tal, né, pra receber o Coppola em casa e tudo mais. E aí, enquanto ele tá falando, o Marlon Brando recebe o Coppola, tipo, loiro, cabelo comprido e tal. O Coppola tá ali explicando, o Marlon Brando vira a cadeira, assim, de costas pro Coppola, e aí ele passa a mão, uma espécie de graxa, assim, e tal, e passa no cabelo, então ele já puxa o cabelo todo pra trás, ele tira 2 queijos da tábua de queijo ali, enfia na bochecha, e ele vira a câmera pro Coppola e fala assim, ele poderia ser mais assim e tal, e aí ele sabe, porque no livro parece que tem essa passagem, né, que o personagem tomou um tiro, né, o personagem do Dom Vito
momento toma um tiro na garganta e sobrevive. Então o Marlon Brando pega e fala assim, como ele tomou o tiro, ele pode falar com a voz, mas assim, tá? Daí ele vai fazendo, e nisso o Coppola filmando tudo ali, que esse cara tá fazendo. Aí ele cata o filme que ele acabou de fazer na casa do Marlon Brando, leva na produtora, e aí a produtora olhando aquilo ali vai falando, não, a gente não quer mesmo Marlon Brando, a gente conversou aqui, não quer e tal. E o Coppola, mas vocês precisam assistir isso, vocês têm que assistir isso. Aí o Coppola enfia a fita lá e vai falando, olha, assiste. Daí os caras, não pode, vão assistindo a fita. Os caras, não, nada a ver, o Marlon Brando é muito complicado, é caro, não dá, mas caraca, esse cara é muito genial, mas não dá, nossa, mas é incrível. Eles entram no conflito e eles falam, não, vai ter que ser esse cara, não tem jeito, porque o que ele faz ali é inacreditável. E você tem toda essa história narrada pelo Coppola. Vocês baterem aí no YouTube, vocês acham, inclusive acham essa cena do Marlon Brando virando a cadeira já como o Dom Vito, assim, cara, é incrível, é incrível isso. E é legal como que, assim, ele só usa maquiagem, né, os enchimentos e tal, e o resto é trabalho de corpo dele, né? Tipo, nos dias de hoje, por exemplo, muitos produtores provavelmente iam colocar, sei lá, um enchimento no corpo, ou tentar usar algum efeito especial, né? Se necessário. E ele não precisa, porque o trabalho corporal do Marlon Brando é incrível, né? Você falou isso, eu lembrei agora que eu vi recentemente, acho que no YouTube, que fizeram uma lágrima de... Fizeram uma lágrima numa atriz de VFX. Você viu isso já? Não vi, mas eu duvido. Ela tá deitada de lado assim, e aí ela tá sofrendo e ela faz tipo... só que ela não conseguia chorar, a atriz não conseguia chorar. Eles foram no VFX e fizeram uma lágrima escorrendo, tipo, saindo do olho dela, escorrendo assim pelo nariz e caindo. Cara, é tão mal feito... Nossa, é tão ridículo. E agora que você falou isso, eu lembrei. Mas mas o incrível é isso. E eu acho assim, uma coisa é a gente olhar com o olhar de hoje, né? 50 anos depois, ou mesmo que você tenha visto o filme alguns anos atrás. Você já sabia do Marlon Brando era um grande ator. Você sabe, todo mundo já viu. Hoje em dia, acho que as gerações mais recentes, principalmente, crescem vendo referências a ele pra depois ver o Poderoso Chefão e tal. Só que com os olhos da época, a gente tem que ter... Era o galã da época, né? Era um cara bonitão, era um dos maiores atores, né? Parecido... Até pra você ver, assim, tipo, esse contraste, quando você se encontra no YouTube, entrevista dele, depois de ganhar o Oscar, né, de melhor ator no filme Poderoso Chefão, entrevista dele num talk show, deve ter sido David Letterman da vida, e, cara, ele tá, sabe... claro, já tinha uma certa idade, mas ele ainda tá com o porte jovem, sabe assim? Então ele ainda é um galã, né? Então, para as pessoas na época que assistiram o Poderoso Chefão e conheciam, né, e viviam assistindo coisas do Marlon Brando, deve ter sido muito mais drástico esse choque, assim, né? Porque a gente já nasceu com o sucesso do Poderoso Chefão, então, tipo, né? Não tem esse choque, né? Não, exatamente. E é isso. O olhar da época faz com que, sei lá, acho que fez com que a coisa ficasse mais grandiosa. E é difícil também da gente tentar visualizar, né? Tipo, como que é esse filme chegando no cinema. E as pessoas falando, nossa, vamos ter esse filme que é o Marlon Brando e ele tá mais velho. E é um filme daquele livro lá que tava todo mundo lendo. Então é um negócio meio... Sabe? E hoje é até difícil da gente... A gente não tem coisa parecida, né? Assim, o mais parecido que a gente tem é algumas adaptações. Talvez o mais parecido, mais recente, tenha sido os do Dan Brown, né? O Código da Vinci, mas não fez o mesmo sucesso, nem tem a mesma eu acho que o mais próximo talvez os Sopranos, né? Assim que... mas daí tá na TV, né? Mas tô falando assim, nos cinemas tem essa coisa de... Assim, guardadas as devidas proporções, vamos dizer que é aquela coisa do... Sei lá, que história em quadrinho também já tá batida, mas quando, né, surgiu o primeiro Homem-Aranha lá, que bombou, né, lá do Tobey Maguire, aquela coisa tipo, todo mundo lia, conhecia, vamos ver agora, e aí você tem atores transformados ou com muita maquiagem, mas ao mesmo tempo é difícil fazer esse paralelo, e na época foi um choque, né, e foi o filmaço da época, né, foi tipo, assim, não sei o quanto blockbuster foi no sentido de realmente fazer filas e tal, mas era o filme que tava todo mundo comentando e tal, né. E é difícil mesmo, não tem como a gente, né, visualizar
o impacto que teve pra galera da época, né? É só mesmo... É claro, tem as produções, que você falou, baseadas em livro que eram famosos, que teve grandes adaptações recentes, como, sei lá... Recentes? Não, já não é tão recente, né? Mas, sei lá, Harry Potter... Teve isso, mas não tinha essa coisa de atores famosos interpretando papéis totalmente diferentes do que eles eram, enfim. O do Chefão realmente é uma coisa única, assim. Única. O Beto, e tem aquela história do Luca Brasi, quando ele vai isso dar é genial, né? Parabéns. Conta pra gente essa. Primeiro, que a gente tá falando do Vitor, né? Mas assim, o casting desse filme é maravilhoso, né? Maravilhoso. E o Luca Brasi, ele era um dos capangas... mais violentos, né, ali. Ele era aquele cara... chamava pra quebrar a perna da galera, ir lá, sabe, cobrar dívida, o caralho. Então ele era o cara temido. No livro é descrito como um cara grande, não sei o quê. E o casting, eles chamaram um cara, não sei o quê, Montana. Lenny Montana. E é um ex-lutador de boxe? Acho que vale tudo, né? Então ele é um cara gigantesco e tal. E eles foram gravar a cena em que ele vai lá pra dar os parabéns pelo noivado da filha, do Dom e tudo mais. E o cara tava muito nervoso. Ele tava, imagine, contracenando com Marlon Brando. É como, sei lá, contracenar com Meryl Streep hoje, vai, não sei. Mas é por aí. Então, claro, ele é um cara conhecido, só que, ele tava entre atores famosíssimos, talentosíssimos, fazendo uma coisa que ele não era ator, ele tava lá fazendo, sabe assim? E ele tá tendo muita dificuldade. Ele, na hora de gravar, gravando, daí ele assim, como é que era assim, Dom, é que eu não lembro o trecho, ele ia falar assim, Dom, parabéns pelo noivado. Não, relaxa, vamos de novo, não sei o quê. E estavam tentando deixar ele calmo, deixar ele falar de uma forma fluida, fizeram vários takes. Até o James Caan falou que tentou fazer uma brincadeira lá pra galera rir, descontrair. Como ele era todo muito grande, ele tinha uma língua enorme, ele colocou um bilhetinho, falou pro cara colocar um bilhetinho na língua. Acho que era fuck, uma coisa assim. E daí ele ficou assim, não vou fazer isso, não vou fazer. No fim ele fez, daí todo mundo riu e tal. No fim eles gravaram daquele jeito mesmo, ele falando tudo truncado. E olha que genial, isso é genial. O Coppola, depois, como essa cena foi gravada bem no começo das produções, quando eles foram gravar a cena do Michael, né, a cena da festa, não sei o quê, eles colocaram o Luca Brasi em cena que não estava no roteiro, previamente. Lá no fundo, tinha a cena dele lá, com um papelzinho, tentando decorar o texto que ele ia falar. Que era um texto real, mas aquilo é real, é ele tentando realmente. O ator, o cara inventa. Só que assim, eles usaram um problema que tiveram lá, que era realmente ele lá tentando com aquele papelzinho, não sei o que, tentando lembrar a fala dele, e falando, agora a gente tem que colocar isso na história, né? Mas é isso que mostra essa mescla, né, do Marlon Brando com o Vito, né, porque, cara, isso de você ver, um cara que, a profissão do cara era tomar soco na cara, sabe, assim, e aí o cara fica nervoso de contracenar com o Marlon Brando, esse era o tamanho do Marlon Brando ali, e aí o Lenny Montana, ficar tentando, e aí o Coppola deixar isso, encaixa como uma luva, assim, porque você tem o nervosismo do Luca Brasi pra falar com o Dom Vito, e ao mesmo tempo você tem o nervosismo do Lenny Montana contracenando com o Marlon Brando, tá tudo enfiado ali. E as coisas se confundem, até não tem um ar meio paciente e compreensivo, que também é do Marlon Brando, também é do Dom Vito, porque seria muito do Dom Vito, olhar para um capanga dele com carinho, porque é o cara que ele, né, tem até no livro, acho que conta detalhes, né, da história, ele meio que tira o cara da prisão, né, e tal, e de olhar com uma certa compreensão, quase como de um, sei lá, de um professor que sabe que o aluno tá nervoso, né, de uma coisa meio de, né, respeitando aquele nervosismo e falando, não, tá bom, tá tudo certo, fica tranquilo, né, então essa coisa meio, isso acontece também na cena, né, e é uma coisa que é dos dois, né, do personagem e do ator, do ator com o ator e do personagem com o outro personagem. Ehi Vito, ma tu sei sicuro che tu riesci di sì? Non ti scaldare.
I'm making an offer you don't refuse. Don't worry. Tentando falar nessa diferença, né, porque assim, tinha outros dons, outros chefões, mas o Dom Vito, ele tinha essa característica de que todo mundo podia recorrer a ele. Isso é descrito exatamente no livro dessa forma, que todo mundo podia recorrer a ele, não importa se fosse rico ou pobre. Então, tipo, ele ia te ouvir, sabe assim? E se ele fosse amigo, se você desse isso a ele, né, a sua amizade, ele ia te atender. E cara, é isso. Tipo, quando você realmente entende o poder que isso tem, é muito louco. E logo no começo do filme, ele já te coloca nessa situação em que o cara tá indo falar com o Vitor pra pedir justiça pra filha dele, que tinha sido abusada e tudo mais. E tem lá o Vitor, calmo, ouvindo a história dele, o noivado da filha dele, tá tendo uma festa lá, o cara tá lá ouvindo a história daquele cara. E fala, pô, mas você nunca me convidou pra tomar uma xícara de chá na sua casa, sabe assim? Cara, isso é genial, mano, isso é genial. E assim, o Coppola realmente é genial, tem várias coisas lá que são incríveis, mas é uma coisa que a gente não pode esquecer sempre, que o livro é muito bom e o roteiro desse filme é feito pelo Mario Puzo, que é o escritor do livro. Então ele conseguiu sintetizar o livro, que é muito rico, num roteiro brilhante. Os dois, né? Até o Coppola também, né? Escreveu, tanto que eu até mandei pro Beto, quando eu e o Dani a gente fez o curso, né, do Poderoso Chefão, inclusive fica aqui nosso agradecimento pro Pablo Vilaça, né, que foi o nosso professor, né, Dani, que a gente destrinchou o filme de ponta a ponta com o Pablo e tal, então foi incrível, mas eu mandei pro Beto no dia a foto, porque o Coppola arrancou as folhas do livro e colava, o livro era relativamente pequeno, e ele arrancava as folhas e colava numa sulfite, né? Então ele comprou 2 exemplares do livro e ele ia colando frente e verso. E aí ele pegava essa folha sulfite e ia fazendo as marcações ali. Então o Coppola fez também um trabalho de destrinchar o livro, né? Ponto a ponto, para conseguir entender, levar referências e tudo mais, porque era isso, a gente tá falando de um filme de 72, cujo livro era um sucesso Sim. absoluto, então ele tinha essa premissa de que ele levaria muitos leitores pro cinema, porque era esse trânsito das mídias, conversavam muito, assim, tipo, o livro pro filme, né, era uma coisa muito forte, principalmente naquela época. Hoje talvez seja menos, né, a gente até tava com uma certa dificuldade de lembrar, talvez Senhor dos Anéis e tal, mas essa coisa do livro era muito forte. E essas marcações do Coppola são muito legais de ver, porque ele inclusive faz umas marcações, tipo, tem um trecho, o trecho que eu mandei pro Beto a foto, ele faz uma marcação, ele coloca assim, tipo, como o Hitchcock faria essa cena, tipo, o Coppola tá pensando em como trazer a atenção, sabe, em como ele envolver o espectador e tal, então ele faz umas marcações, tipo, uns questionamentos que, cara, isso é muito legal de você ver a construção da obra em cima daquilo ali, né? Sim. Uma coisa que é legal de pensar é que quando o Coppola tá lendo o livro para escolher, para decidir como vai ser o filme, né? Ele tenta extrair, porque na verdade o livro é um grande narrador onisciente que conta tudo, conta a história do Johnny Fontaine, conta a história do outro, conta a história da família tal. O livro é super rico, né? Confesso que não li, mas tava dando uma olhada, tava estudando sobre ele, e ele tem muita coisa. E aí você tirar essa trama não é tão fácil, não é tão simples assim, né? E aí ele entendeu essa trama do Vito, com a passagem, né, do reinado dele pro Michael e tudo mais, como o fio que conduziria todo o filme, e aí todo o resto vira só em torno disso. Então, por exemplo, sei lá, tem desde coisas que contam sobre o passado do Luca Brasi no livro, que no filme você só pincela, você só tem uma noção de que ele é um capanga malvadão. Os órgãos genitais do Sony.
Exatamente, órgãos genitais do Sony. No livro explora isso. Tem até umas pinceladas disso, de pessoas falando, tipo, ele falando pra Kay, o Michael falando pra Kay, coisas que o Luca Brasi já fez, não sei o quê. Isso, e no livro eles exploram muito, tipo, o Johnny Fontane, acho que ele chega a contar muita coisa, né, assim, do porquê que ele tava sofrendo, o que ele fez com a atriz. E aí a parte do Johnny Fontane do livro é muito chato, cara. Nossa, a parte que vai pro Johnny Fontane, puta... Tá. É chato demais. Aquele mundo todo é muito chato, assim. Porque, mas você quer voltar pra... Mas, assim, no livro já meio que tinha já o caminho central da história, mas aí tinha esses grandes parênteses que se aprofundava mais nas histórias, que ia fazer muito sentido lá na frente. Então, tipo, quando o Tom Hagen vai lá e se envolve nas paradas do John Fontane, o lance lá do cavalo e tudo mais, e daí você vai entendendo também que a preocupação, usar o John Fontane também como instrumento de comunicação, porque o John Fontane é super estourado na época, e diz a lenda que ele foi baseado no Frank Sinatra. Frank Sinatra, que tinha envolvimento realmente com chefões da máfia, umas paradas assim. Parece que, tipo, abriram vários caminhos pra ele. Exato, exatamente. Inclusive, essa cena do Dom Vito com o Fontane, a primeira cena, eu acho também muito característica de quem é o Dom Vito, né? Porque, e aí entra também outra vez, né, o trabalho de interpretação do Marlon Brando, porque assim, você tem aquela cena em que o Al Martino, né, que era o ator, tá sentado de costas pra câmera, e aí você tem ali o Marlon Brando sentado, ouvindo ele falando que, pô, ele queria o papel no filme, que aquilo ali ia alavancar a carreira dele, tal. E aí o Dom Vito, a hora que o John Fontane começa a chorar, que ele vai perder aquilo ali, o Dom Vito, ele explode assim, como poucas vezes a gente vê no filme, tipo, ele levanta, dá uns tapas no Johnny Fontane e fala, meu, o que é isso? Foi isso que Hollywood fez com você? Ele te fez ficar assim, chorando e tal, choramingando e tal. E ele dá uns tapas assim, tipo, ele tem uma explosão assim, né? E isso é muito legal porque, assim, pouco tempo antes, o Tom Hagen vai atrás do Sonny, porque o Sonny, ele tá sendo treinado pra virar o próximo Dom. Só que o Sonny tá lá traindo, né? Tá lá com a amante dele, não sei o que e tal. O Tom Hagen vai lá e fala, você tem que vir, seu pai tá te chamando e tal. E aí o Sonny, tá bom, já vou. O Dom Vito tem essa explosão e ele caminha pro centro do escritório dele. E no que ele vai pro centro do escritório, o Sonny entra. Então assim, o Dom Vito, ele acabou de ter uma atitude à la Sonny, sabe? Ele igualzinho que o Sonny faria, assim, tipo, essa explosão. Quando o Sonny entra na sala, cara, é tão sutil, assim, o Marlon Brando, né? Ele olha pro Sonny, olha pro Fontane, olha pro Sonny de novo, olha pro Fontane, tipo, umas 2 vezes, meio que pensando ali, caraca, agora o Sonny tá aqui, eu não posso explodir, porque eu tô treinando esse cara que é explosivo pra cacete, a não ser explosivo, ele precisa aprender a ouvir, ele precisa aprender a tomar as atitudes, né, de uma forma racional e tal. E aí ele dá essas olhadas assim, logo depois da explosão dele, dá uma respirada funda, ele vai no Fontane e tipo, a gente vai resolver isso, tá tudo bem e tal, porque ele quer, na verdade, mandar a mensagem pro Sonny, entendeu? Então, tipo, cara, isso é tão maravilhoso da interpretação do Marlon Brando, porque é um detalhe, tipo, o cara olhar pro filho e entender que ele não pode ter aquela reação na frente do filho para não exemplificar, pro filho não repetir e tal, é maravilhoso, assim. Inclusive tem fotos de bastidores também, que o Marlon Brando ele lia os textos, lia o roteiro, mas ele gostava de ter o roteiro ali na hora. Então muitas vezes quando tem personagens de costas pro Marlon Brando, o cara às vezes tem colado nele as falas do Dom Vito. Cara, isso eu não sabia, você me mostrou foto, explodiu minha cabeça, eu achei tão bizarro, mano. Pois é, porque o Marlon Brando ele tinha isso, ele falava, cara, às vezes se eu tô ali na cena, eu leio na hora e na hora eu já interpreto, né? Já tenho a minha reação ali e tal, e aí já sai. Então, tipo, são cacuetes, né? São técnicas que esse ator tinha e que era maravilhoso, assim.
Sim. E essa cena, tipo, do Fontaine é boa por isso. E isso se repete outras vezes no filme também, né? A história por trás, né, da filmagem, daquela cena maravilhosa, que eu acho que é a cena mais profunda ali entre o Michael e o Dom Vito, quando eles estão repassando o plano, né, que eles vão ter que fazer, o Dom Vito já bem velhinho e tal, e eles estão repassando o plano ali e tal. Essa cena toda, que não era pra existir, o Coppola queria enfiar uma cena de despedida do Dom Vito no filme. Ele brigou com o estúdio para colocar essa cena e tal, meio que filmou, né, sem o estúdio saber. E aí o Coppola pediu para um amigo dele, que era roteirista, escrever só essa cena do Michael conversando com o Dom Vito e eles repassando o plano. E aí esse roteirista vai, escreve a cena e tal, e ele entrega pro Coppola, o Coppola lê e fala, meu, tá maravilhoso, agora você vai lá e fala pro Marlon Brando. Aí o cara fala, meu, eu vou falar pro Marlon Brando? Vai falar pro Marlon Brando. Marlon Brando tava na maquiagem, fazendo a maquiagem pra ele ir gravar as últimas cenas dele como Dom Vito. E aí o cara, não, mas não vou, você que é o diretor, vai lá e mostra pra ele e tal. Não, vai você, a cena é sua, vai lá e você fala com ele. O cara foi com o cu na mão, porque sabe, já tinha essa fama, né, do Marlon Brando ser um cara difícil e tudo mais e tal. O cara entra no camarim do Marlon Brando, pede licença e tal e fala, ó, escrevi uma cena que você vai fazer, uma cena extra pra você fazer hoje, você e o Michael, e vocês estão repassando o plano, uma cena meio que de despedida, não sei o que e tal, e aí o Marlon Brando fala, então tá, lê a cena pra mim. E aí esse cara vai lendo a cena e tal, e o Marlon Brando vai questionando ele, o que o Dom Vito tá pensando nessa hora? O que o Dom Vito tá sentindo? Qual que é a sensação que ele tá tendo e tal? E o cara vai falando, ele meio despedida, ele tá, né, nostálgico, ele tá pensando na vida e tal. E o Marlon Brando já vai captando esse monte de sensações assim e tal. E aí culmina naquela cena, que é uma cena maravilhosa, né? Do Michael conversando com o Dom Vito. A última cena ali do Dom Vito como esse conselheiro do Michael ali, né? Porque ali você tem vários cacuetezinhos, assim, que o Marlon Brando coloca no Dom Vito, sabe? Umas gaguejadinhas que ele dá, perda de memória momentânea ali que ele tem e tal. Então, tipo, são cacuetezinhos que você, a hora que você tá assistindo, você vai falando, cara, que velhinho fantástico que é o Dom Vito, sabe? Tipo, ele vai falar um negócio, ele dá uma balbuciada, você vê que é uma coisa que ele coloca pra mostrar bem coisa de um velhinho. Mas eu acho que, assim, essa cena é maravilhosa, mas eu acho que que eu acho muito, sei lá, mais incrível, a da morte dele, né? Que é logo depois, né? Porque essa cena também foi filmada meio que quase que de improviso, né? Assim, tava tendo a gravação da festa, eles levaram um menino que chama Anthony, por isso que mantiveram, né? O nome, levaram o menino pra lá. Isso, E aí ele tá lá brincando com o neto. Essa cena dele brincando com o neto também, a produção não queria muito, teve aquele monte de problema, né, que os produtores queriam reduzir custo e tudo mais, não podia filmar, essas coisas todas. E aí eles filmaram meio que, não sei se foi num take só, mas foi muito rápido, enfim, de uma forma meio rápida. Mas o que eu acho maravilhosa dessa cena, assim, o Marlon Brando tá, obviamente, como Dom Vito, mas ele tem que interagir com aquele menino, que obviamente é quase um bebê, então não tem como você, né, ele não tá atuando, ele tá só uma criança brincando. E aí tem uns momentos em que você vê que ele fala assim, não, pega aqui, faz tal coisa. Tipo, é o Marlon Brando guiando aquele menino pra ter a cena, né? Mas ao mesmo tempo não exatamente. Deixa de ser o avô brincando com o neto, aquela coisa meio tipo, vem aqui e tal. Tem uma hora que ele bota um pão na boca pra fazer tipo um vampiro, né, um monstrinho e tal, uma careta pro menino, e o menino começa a chorar, e imediatamente ele meio que fala, não, tu sei o que, e dá um abraço no menino, pra meio que evitar que o menino comece a chorar, porque ele ficou com medo do cara, né, fazendo careta, que acho que é uma coisa que o Marlon Brando fazia com crianças e tal, e achou que o menino ia se divertir. Mas assim, aí uma coisa que eu acho, assim, eu não sei, não é possível que isso tenha sido tão planejado, e eu não vi ninguém comentando, assim. Exatamente na hora que ele cai morto no chão e o menininho sai correndo, né, pra, tipo, chamar a mãe, mas devem ter chamado o menino, né, na cena lá gravando pra ele sair, ele cai metade do tronco dele na sombra
e outra metade no sol, iluminada. E o filme todo, uma estratégia de fotografia super comentada e característica e que faz toda a diferença no filme, ao longo de todo o filme, é que o Vito Corleone tá sempre com uma luz quente nele, né? Ele tá sempre com uma luz que parece que tem uma aura quentinha, né? De aconchegante. Então mesmo no hospital, quando tá lá aquele lugar frio, ele tá internado no hospital, tem uma luz quente. Às vezes na sala toda escura, ele tem uma luz quente em volta dele, né? A fotografia foi trabalhada nesse sentido. E eu acho muito legal como que mesmo nessa cena da morte dele, ele tá caído com essa luz do sol, no caso, em cima dele, mantendo essa ideia de que ele tá com essa iluminação. E aí entra essa questão da empatia que a narrativa e que o filme consegue criar sobre um cara desse, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um pouco moralista até do filme e enfim, talvez uma forma de analisar mais profundamente o filme quando você enxerga todo mundo como uma família de mafiosos, bandidos e tal. Assim, qual que é a sina de alguém que se dedicou ao crime, que, né, foi um criminoso à vida? O cara morre sozinho, deitado, caído no chão. Morre em paz, no momento, né, ninguém mata ele morre por questão de saúde, velhinho, mas mesmo assim, ele morre sozinho, caído no chão, estatelado, né, assim. Então eu acho muito louco como tem um paradoxo nessa cena, assim. Ela é linda do ponto de vista cinematográfico, é um negócio absurdo, assim, de maravilhoso. Mas eu acho que ela tem todas essas camadas que dá pra analisar. Assim. Mas ela ganha outros contornos quando você, de novo, volta a comparar o Dom Vito com o Michael. Porque enquanto Dom Vito morre andando ali, ele tá, né, num negócio que é numa plantação ali, ele tá brincando com o neto e tal, e ele caminha pela plantação e aí ele começa a tossir e cai e morre ali. O Michael, por exemplo, tá sozinho, completamente abandonado, e o Michael tá sentado numa cadeira num lugar super árido, e o Michael cai pro lado e morre. O Michael sim morre de uma maneira completamente sozinha e, assim, isolado, completamente isolado, entendeu? Não, também acho. E ele não tem não tem essa despedida bonita que o Dom Vito tem, que faz todo sentido. Mas eu acho que tem muitas camadas, mas eu acho maravilhoso a questão também da iluminação, né? Ele morre e tá lá um sol batendo nele. Então ele tem uma ética que ele segue, né? Com todas essas coisas que a gente tem falado, de como ele tenta ser justo com todo mundo, de como mesmo sendo mafioso, ele age, tenta agir da maneira mais correta dentro da máfia. E toda a plot, né, do filme todo, do primeiro filme, é a questão da família deles entrar ou não pro tráfico de drogas. Que pra ele é uma coisa inaceitável, né? Então, eu acho que fica claro nessa cena, né, e na verdade, né, na história do Vito, né? Porque o Vito tem esse código que ele cria, né? Pra proteger a família, a comunidade, não sei o quê, mesmo que em detrimento de seguir as regras legais e tudo mais. Daí se aproveita dessa proibição das bebidas e tudo mais. Então o negócio da família era as bebidas, tinha a questão do cassino e tudo mais. E quando o pessoal chega com as drogas, né, então, para fazer tráfico de drogas, e tinha essa questão de que se ganharia muito mais dinheiro. E quando ele recusa, primeiro que ele mostra que ele segue à risca o código que ele criou, mesmo que tenha que abrir mão de lucro, porque na verdade ele não está focando em lucro, ele está focando em ter poder para proteger sua família. E mostra que ele não é ganancioso. Então, essa é a grande diferença dele com os outros dons. Inclusive com o próprio Michael também. Com, né? O próprio. Eu acho. Eu não sei. Eu acho que é a grande diferença dele com o filho que ele estava treinando para ser o sucessor dele, né? Então, quando nessa reunião em que o Tatália, né, chega, acho que foi o Tatália, né, chega e convoca uma reunião para falar dos negócios de tráfico de drogas. O Sonny, ele fala que ele fica interessado, né? Tipo, ele mostra interesse. E na hora o Vito fica putaço. Fica muito puto. Não, quem pede essa reunião é o Soloso. Né? Então, o Soloso tenta negociar com o Vito para trazer ele pro tráfico, porque ele era muito influente, ele tinha juízes sob a asa dele, vários, enfim, tinha muito poder, inclusive com logística e tudo mais. E nessa reunião já estava tipo, propenso a declinar, e o filho, fica super interessado no lucro, né?
quando o cara fala de valores. Ele fala, ele interrompe, e isso era totalmente inaceitável, né? Pô, tava conversando, 2 dons falando, e o moleque do nada se intromete. E depois ele dá uma puxada de orelha no Sonny e fala que nunca ele deve demonstrar o que ele tá pensando. Eles tinham que ter conversado antes. How did things ever get so far? I don't know. It was so unfortunate, so unnecessary. Talia lost the son. I lost the son. We're quits. And if Talia agrees, then I'm willing to let things go on the way they were before. We are all grateful to Don Corleone for calling this meeting. We all know him as a man of his word. Então, mas quando você falou sobre a ganância, você não acha que o Michael, ele demonstra pelo menos isso, ele ser mais ganancioso que o Dom Vito? Sim. Porque o Michael tem um lance de que, aquele lance dele de que são só negócios, levam o Michael, tipo, ao extremo. Ele toma esse lema pra ele de uma maneira que, tipo, é isso e pronto, entendeu? Tipo, não tem discussão em relação a isso. São só negócios. Tanto que leva, inclusive, o Michael a matar o próprio irmão, né? O Fredo. Exatamente. Porque, são negócios, azar. O Dom Vito jamais iria por esse caminho. Porque apesar dele ter a racionalidade do negócio, o Dom Vito, ele era tomado também por essa empatia, por essa coisa familiar e tal. Então, do mesmo jeito que eu acho que isso não é mostrado no filme, né? Fica a discussão, mas que provavelmente o Dom Vito nunca teria mandado matar o Carlo, que era marido da Connie, porque era da família, né? Apesar de tudo, assim. Então, assim, o Carlo fez parte do assassinato do Sonny. O Michael entende que, acabou, esse cara tem que morrer, ele fez parte, matou um irmão meu, tem que morrer e atrapalhou os negócios da família, tem que morrer. Agora, o Dom Vito provavelmente mandaria esse cara, como era o plano que é dito no filme, né? Tipo, e eles iam pegar o Carlo, ia mandar o Carlo muito pra longe, dar pra ele o que ele tem lá pra ele viver, e nunca mais esse cara ia se envolver com nada da família. Então o Dom Vito tinha essa compaixão com a família. O Michael não, o Michael ele tem essa ganância, ele quer dar muito certo como Dom, assim, sabe? Já que eu entrei nesse negócio, eu vou fazer esse negócio explodir de incrível que vai ser. Eu na verdade, assim, não sei se isso seria uma ganância. Eu acho que é tipo uma raiva. Ele tem uma... verdade, assim, ele tem uma raiva embutida. Ele não se importa. Acho que é essa grande diferença entre o Michael como Dom e o Dom Vito como Dom. O Dom Vito, ele sofreu muito. Ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe pra tentar proteger ele, perdeu o irmão, né, com aquele Dom. Ele cede a raiva quando ele vai se vingar, né, ele vai pra Sicília e mata o algoz da mãe e do pai dele e do irmão. Ele cedeu a raiva, mas assim, que eu me lembro, acho que a única vez que isso é mostrado, ele fazer isso, sabe assim, tipo a vendetta, né, pessoal. Todo o resto, assim, tipo, é ele protegendo a família, ele tentando ser o mais justo possível. Claro que, né, tô levando em consideração que ele é um mafioso, que ele faz outro, mas assim, dentro do código dele, ele tá sendo justo e tudo mais. O Michael ele sofreu de outra forma, né? O Michael, a trajetória dele é diferente. Então, tipo, ele tentou se afastar. Ele começa se afastando da família. Olha que incrível, como é diferente. O Dom Vito, ele percebe que essa forma, então ele jovem e tal, ele vai sofrendo essas coisas, vai para a América, e ele percebe que isso é uma forma de sobrevivência, de proteger a família, e cria esse código e essa família, essa máfia, tudo mais. O Michael, ele percebe isso, né, na adolescência, não sei o que, tal, ele tenta se afastar ao máximo, ele se alista ao exército, ele vai lutar com o exército. Então, tipo, tanto é que na cena que ele tá lá no casamento da irmã, não sei o que, ele tá lá de uniforme e tal, e ele fala que, aquilo é minha família, que não sou eu, é minha família, não sou eu. Ele quer ao máximo se afastar disso. Ele não acha certo, ele acha isso errado e tudo mais. Só que não deu certo. Isso veio pra ele.
ele foi puxado pra dentro. E daí, enfim, tentou assassinar o pai, mata o irmão e não sei o quê. Matou a esposa dele, né? E daí que explodem a esposa. Então, dele. daí ele se enfia, né? Quando matam o irmão e tudo mais, ele se enfia na história e articula como matar o policial, não sei o quê, e friamente. Ele não tá querendo vingança nesse momento, né? Aquela cena maravilhosa em que eles estão discutindo o que eles vão fazer, não sei o quê, e o Michael tá com aquela bochecha toda machucada, não sei o quê, tá conversando com o Sonny, e ele começa a contar qual que é o plano, aquela coisa toda. Eles percebem que o plano do Michael faz sentido, ele tá sendo realmente calculista e frio para tomar essa decisão. No fim eles conseguem fazer e tal, e ele foge para Sicília para esperar baixar a poeira. E é foda, que daí ele conhece a Polônia e ele acha que ele fugiu de novo. Ele acha que ele se afastou da família. Ele, bom, cumpriu o papel dele, ajudou a família dele, mas ele tá lá na Sicília, daí casa com a Polônia, aquela história de amor maravilhosa, e aí assassinam. Na verdade, era uma tentativa de assassinato dele, né? Dele. E no fim, a Polônia morre. E daí, acho que nesse momento é a quebra. Agora, a partir daí, nada importa pra ele. Tem a família, ok, tudo mais, assim, ok. Mas eu acho que... Mas é diferente. Daí ele tem uma raiva dentro dele que não tem como mais. Mas ao mesmo tempo também eu acho que tanto o Vito quanto o Michael, em momentos diferentes, situações diferentes, como essas que você falou, eles se veem no lugar do homem a quem sobrou comandar a família. Tipo, o Dom Vito, né, perdeu todo mundo, perdeu a família, só tem ele, então ele meio que era o homem da família, então caberia a ele comandar, e aí tem toda a tragédia lá, mata a mãe dele, papapá. Mas é isso, e aí, claro, daí depois ele vai fazer a família dele, sendo esse homem a quem cabe cuidar, tanto que até mostra, acho que no segundo filme, né, o Fredo, o bebezinho, tem pneumonia, né, e tal. E eu acho que é um pouco disso. O Michael, ele tá tentando se afastar, mas ao mesmo tempo ele vê em algum momento que, cara, o Sonny não vai dar conta, o Fredo é o Fredo, sabe assim, ele não tem quem fazer o que sobra pra ele. Então, tipo, cabe a ele tomar as rédeas dos negócios da família, fazer o que tem que ser feito, e não o que ele quer fazer. Ele nunca consegue fazer o que ele quer fazer. Ele sempre tem que fazer o que precisa ser feito. E eu acho que o Vito é dessa geração que quer fazer o que precisa ser feito. As coisas se convergem de certa maneira. Então acho que tem esse paralelo. Porque eu acho que... A frase célebre, né, do Michael, né? Quando eu penso que eu estou fora, eles me puxam de volta pra dentro. Isso, exatamente. Exatamente. Porque é isso, tipo... É bem isso, mas e tem a ver, eu acho, porque acho que quando o Coppola estava lendo o livro e tal, uma das coisas que ele pegou da trama do livro do Mário Puzo, ele fez um paralelo com a tragédia do Rei Lear, do Shakespeare, né? Que é uma tragédia de transição geracional, né? É basicamente a história de um rei, que é o Rei Lear, que ele tem 3 filhas e ele quer transferir o reino para uma das filhas, né? Daí tem aquela coisa de ele fala para ela se declarar e tal, e vira toda uma tragédia de afastar dos filhos e não sei o que, fica bem, né, dramática e tal, e é um pouco isso, assim, né, então ele se inspira no Rei Lear para montar a história da tragédia da família Corleone, e aí tem essa coisa de que é uma metáfora, né, o filme começa com o Bonacera falando I believe in America, né, tipo, eu acredito na América, e toda essa... livro, tá? Não é exatamente o início, mas é o primeiro capítulo e tem exatamente assim. Ele fala, eu acredito na América. América que criou minha fortuna e tudo mais. É aqui que eu... que tem a ver com essa coisa do sonho americano, total, né? O Coppola faz um paralelo, uma metáfora da trajetória da família Corleone com a relação dos Estados Unidos, as relações externas, né, dos Estados Unidos, como um país que antes era mais justo e tal, e foi se decaindo, e foi se entregando ao más relações por conta de ganância. É uma crítica muito a isso, à relação dos Estados Unidos. E eu estava fazendo uma leitura, estava até pesquisando, assim, é interessante, essa relação, né, do tipo de, vamos pegar assim, de rei, ou de líder, ou de presidente, né, do Don Corleone, do Vito Corleone pro Michael, né, de ser um mais justo e mais ponderado, e que
tem a sua ética acima da sua ganância, né? A ganância é equilibrada por uma ética estabelecida e pela família e por esses valores, e quanto esses valores vão sendo rompidos, né? O Michael vai rompendo com esses valores pela ganância e por essa raiva que ele tem, né? Porque o que acontece? Quando o filme foi lançado, era o governo do Nixon, né? E o filme foi lançado, tava rolando o escândalo de Watergate, né? O Nixon foi o único presidente americano que pediu afastamento por causa de escândalo. Tipo, isso, né, pros americanos, isso no Brasil a gente tá acostumado, mas pros americanos isso é seríssimo. E era um momento de descrença com os políticos, né? Era durante a Guerra do Vietnã que os Estados Unidos, os americanos não eram a favor da guerra. Os americanos começaram a ver que esse sentimento que tiveram na Segunda Guerra de lutar por liberdade e tal, no Vietnã não tinha esse sentimento. A maioria dos americanos era contra a guerra, sentia que estavam matando jovens e eles estavam descrentes com isso. E aí eu tava pensando, é muito interessante como que o Dom Vito, ele é uma referência a esse sonho americano inicial dos primeiros presidentes americanos. Então, quando os americanos até hoje consideram que um dos melhores presidentes que eles tiveram foi o Washington, que foi o primeiro, tipo, século XVIII, 1700 e pouco ele foi presidente dos Estados Unidos. Enfim, ele pode não... A imagem que se tem dele é de que foi um homem correto, que acreditava na formação da nação. Que não tinha internet, né? Porque não tinha internet. Né? Exatamente. Mas o que eu tô falando assim, é a imagem que se tem. Pode não ser, mas tipo, é a imagem que se tem. Mas não deixa de ser um paralelo entre essas coisas. Tipo, essa ideia de alguém que comanda com um certo cuidado e saber... Um pai, um padrinho. Isso, o pai, o padrinho, em oposição com isso. Então eu acho que eu vejo muito esse paralelo, sabe? Da forma como o filme trata. E aí tem essa metáfora com a América... e as suas relações internacionais, mas também com as relações internas com os políticos da época. Sim, sim. Não, fantástico. E é exatamente isso. Eu vejo o Vitor, né? O Vitor, ele se apropriou, né, desse conceito de que as pessoas... ele entendeu que as pessoas precisam desse salvador, que precisam desse guardião. Né? Quando ele se depara com o Fanucci, e ele acha interessante. Nossa, que interessante, olha esse cara aqui. Esse cara, tipo, não produz nada, ele não faz nada e ele só tá aqui, tipo, entre aspas, protegendo, vendendo uma segurança, um poder, assim, de tutela e é isso, tipo, as pessoas querem se sentir protegidas, né? E ele entende isso e se aproveita disso. Ele se apropriou, né, de se tornar o padrinho das pessoas. Sim. E que tem até paralelos com, sei lá, por exemplo, acho que com questões recentes é mais difícil de pensar, mas se a gente pensar no Brasil, por exemplo, o Getúlio Vargas, né, foi um ditador, mas o povo adorava ele, porque você como tem assim, recente? A história do nosso país é exatamente isso. Exatamente. O Lula, o Bolsonaro, as pessoas querem um salvador da pátria. Mas então, e aí tem o que você vê e o que você não vê, tem essas relações, mas é isso, tipo, a ideia de ser alguém que acolhe em algum lugar, né? Bolsonaro acolhe uma determinada parcela da população com determinados desejos, o Lula acolhe outra parcela com outros determinados desejos. Exatamente. É claro que, ó, eu fiz esse comentário falando que as pessoas precisam do salvador da pátria, mas não se compara, tá? Eu não estou comparando Lula e Bolsonaro, porque Bolsonaro não tem comparação. Vou deixar bem claro. Mas isso, tipo, não, mas é isso que eu tô falando, é interessante. Não tem paralelo, não é o mesmo paralelo, não tão extremos opostos, porque o Bolsonaro tá num extremo incomparável. Mas tem essas características em comum mesmo, né? E aí o que eu falei do Dom Vito, de falar assim, a gente não vê determinadas coisas e por isso a gente sente empatia, tem uma galera que não vê determinadas coisas do Bolsonaro porque tá num ponto cego do viés de confirmação dele. Do viés de confirmação e tal, e ele acolhe de uma maneira uma parte da população que é conservadora e tudo mais, enfim. I'll handle it. I told you I can handle it. I'll handle it. I knew that Santana was gonna have to go through all this. And Fredo was...
I never wanted this for you. No filme 1, pelo menos, né, que a gente já é apresentado para essa figura de poder do Dom Vito e tudo mais, a gente caminha com o Dom Vito sempre num ambiente muito íntimo dele, né? Ele sai pouco de casa, ele tipo, o escritório dele é em casa. A gente tem algumas cenas, tipo, pouquíssimas cenas que ele tá saindo, que ele tá na rua, assim, e tal. É sempre, tipo, em ambientes mais fechados, onde vai ter a reunião. É um ambiente onde ele já domina também e tal. Então, assim, a gente tá convivendo com o Dom Vito num ambiente muito íntimo dele, assim. Então a gente tá vendo também muitas dessas fragilidades, né? A cena quando ele descobre, né, que o Sonny foi assassinado, e aí ele vai, o Tom Reagan vai, conta pra ele e tal, e aí de novo tem toda aquela lamentação, né, do Dom Vito e tal, e aquela interpretação fantástica do Marlon Brando de segurar o choro, de tentar mostrar ainda assim que ele é esse cara que vai segurar as pontas e tal. E cara, o cara acabou de perder um filho num momento de guerra entre as famílias, e a primeira coisa que ele fala pro Tom Reagan é: eu não quero uma investigação, eu não quero atos de vingança, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ele já começa a desenhar ali uma solução pro problema, entendeu? Apesar de estar sofrendo, de estar machucado e tal. E uma das cenas que eu acho mais bonitas nesse momento, que é justamente esse momento de intimidade que a gente tem dele, é a cena posterior a essa, né? Porque ele chora, ele tá triste, ele tá machucado, ele dá as ordens pro Tom Reagan e ele sai. E aí o Coppola vai fazer, de novo, um enquadramento ali, onde deixa ele bem centralizado na tela, e aí a gente vê um Dom Vito caminhando em direção à luz, né? Porque ele tem um abajur ligado lá no fundo e ele vai andando em direção ao abajur, quer dizer, continua sendo esse ser altamente iluminado, pensador e estratégico e sensível e quase uma figura religiosa ali. Ele caminha em direção à luz e ele, num ato sutil de novo do Marlon Brando, ele passa a mão pela cômoda, como quem acaricia a própria casa, sabe? Que sabe que tá machucada, que sabe que tá destroçada. E ele caminha em direção à luz e sai de cena. Aí em seguida a gente tem ele chegando naquele... O cara vai fazer o serviço funerário e ele já chega nesse serviço funerário, tipo, ele já chega um pouco mais descabelado, ele tá, sabe? Ele não tá ainda no eixo dele, ele ainda tá machucado, mas ele se vestiu, ele tá bem arrumado, ele tá assim, ele tá bem, né, pra falar com o cara. E aí você tem aquela cena que é onde você vê ele realmente desmanchando, que é quando ele finalmente mostra o que fizeram com o Sonny. Ele mostra pra esse amigo dele e fala: ó, eu quero que você cuide com todo carinho e tal, porque eu não posso mostrar o meu filho pra mãe dele dessa forma e tal. E aí você vê ele desmanchando em relação a isso. E essa figura, de novo, íntima, que a gente tem do Dom Vito ali, se repete quando eles vão fazer finalmente a reunião com os dons. Porque daí você tem também aquela cena clássica onde o Dom Vito levanta, e no que ele levanta você tem ali uma figura quase religiosa mesmo, porque você tem toda uma montagem de cena de iluminação dele, tem uma luz em cima da cabeça dele, ele virou um santo ali naquele momento, sabe? E aí isso é muito interessante, porque é isso, a gente está sendo sempre apresentado a esse círculo íntimo dele, e aí a gente vai vendo essas intimidades dele e tal. Então é isso que torna o Dom Vito um personagem tão importante pro filme, sabe? Que pra mim, até a gente começou esse papo e eu falando isso, que ele transcende, né, o primeiro filme, porque a sensação que eu tenho é que depois, quando você assiste o segundo, depois quando você assiste o terceiro filme, em vários momentos você fica assim: caraca, como que o Dom Vito lidaria com isso? Caraca, será que o Dom Vito mataria o próprio irmão por conta do negócio? Caraca, será que o Dom Vito faria a reunião lá com os caras da igreja e tal no terceiro filme, sabe? Assim, ele é um personagem que ele é tão pontual no primeiro filme, e olha que ele não tá
em 100% do filme, né? Porque tem um terço do filme ali que ele tá internado, que ele tá, né, em recuperação e tal. Mas é um personagem tão icônico, tão forte, que ele transcendeu isso, sabe? Ele consegue ser um gangster que a gente tem compaixão, ele consegue ser um cara que mexe com narcotráfico, não sei o que é um cara que é um contraventor e tudo mais, mas ele ainda assim é um cara que a gente consegue ter esse carinho. Isso é impressionante, cara. É a linha de história, né? O storytelling, o arco do herói, não sei o que, tudo aquilo que a gente estuda, a gente consegue ver aqui de uma forma muito espetacular, entendeu? E assim, tudo que é mostrado efetivamente dele, né, pra gente, tipo, é claro, a nossa empatia com ele não é à toa, né, mas assim, tipo, quando ele mata, a única cena que mostra ele matando alguém é quando ele mata o Fanucci, né? Fanucci. E o Fanucci era um filho da puta. Exatamente. Tipo, todo mundo querendo que esse cara morra. Daí vai lá e mata esse filho da puta. Virou um herói. E daí, tipo, ele liberou, tipo assim, ele livrou aquela comunidade daquele filho da puta. E ele foi um dom melhor, um dom mais justo e tudo mais. Ele não ficava extorquindo a galera. E depois, todas as cenas que envolvem as decisões dele, o que fazer, por exemplo, quando o Bonacera chega e pede justiça pra filha que tinha sido abusada, ele tá pedindo a morte desses caras, eu não sei, uns 3 caras, não lembro como é que era o que ele diz, né? Mas ele fala, não, o que você tá me pedindo, não, você tá chamando a gente de assassino, Não, mas fica tranquilo, a gente vai te dar justiça e tal. E daí ele chama o Tom Hagen e fala, manda essa tarefa pra tal, que vai cumprir, e não é pra matar, é pra deixar eles estrupiados, é pra dar uma coça neles lá, estourar a cara dos caras, que nem fizeram com a menina. Então assim, tipo, se você assistir, tá justo. Claro, é errado fazer justiça com as próprias mãos. Mas, assim, em nenhum momento mostra ele fazendo algo que sabe assim, não teve nenhum momento Breaking Bad dele. Exatamente. Que você tipo, não tem essa quebra. Porque o Breaking Bad teve isso, né? Tipo, é aquele cara, você vai tendo empatia, de repente, ei, peraí. Que é muito o que acontece com o Michael, né? Porque no segundo filme, o final do segundo filme é o Michael isolado. Tipo, o Michael completamente sozinho. Daí você começa a ver, tipo, uma coisa muito distante do Dom Vito, sabe? Isso. Mas assim, e tem outra coisa, tipo, o Dom Vito mostra que ele sabia de como funcionava o jogo. Então, tipo, quando o filho dele morre, óbvio que ele sofre, o Sonny morre, né? Mas assim, ele entende, o filho do outro também morreu, e daí falou, gente, é isso aí, nossos filhos morreram, vamos voltar à paz, dá pra gente arranjar uma solução, não sei o quê. Mas aí não tava bem solucionado e tal. Finaliza o filme, o Michael assassinando os chefes das famílias e tal, ele tomando o controle da cidade toda. É isso, o Dom Vito sabia tanto o jogo que ele planeja pro pós-morte dele. Exatamente. Porque, tipo, como ele faz o acordo de, eu não vou ser o cara que vou romper esse acordo. Tipo, daí ele passa a tarefa pro filho dele, porque, tipo, ele é tão genial nas ordens dele. E era aquela coisa, tipo, ele cumpria a palavra. Ele cumpria a palavra. Se ele falasse assim, não vou romper esse acordo, não vou romper, e é beleza. E é isso. Só que é claro, né? Tinha um plano. Porque o que o Michael faz com o Fredo é de uma frieza, não é? Ele se reaproxima do Fredo. O Fredo começa a ter um convívio ali com o Anthony, vai pescar, não sei o que e tal. E aí o Michael mata o Fredo, tipo, é uma coisa tão... É isso que eu falo, o Michael, tipo, é muito distante, os estilos, assim, né? E assim, esse é o momento que, tipo, caralho, mano, matou o irmão, né? Por mais que tenha sido construído e mostrado que o Michael tinha o ressentimento do Fredo em outras passagens do filme, né? Sim. Da história... Porra, ele se não me engano, era mais velho dos irmãos. Ele deveria ser o cara, ele deveria ter sido o Dom, né? Mas ele não foi, ele não teve culhões. Isso é o ponto de vista do Michael, tá? Quando o Vito Corleone sofre aquela tentativa de assassinato no começo do filme, era o Fredo que tava com ele.
Era o Fredo que tinha que estar cuidando do pai, né? Sim. Ele que tá dirigindo o carro, era pra ele estar... Ele que se embanando com a arma, né? Ele se embananou, ele que não viu os caras chegando, entendeu? Assim, em nenhum momento é dito isso, que o Michael se ressentiu. Não, mas assim, fica meio que claro que o Fredo... esse cara que tipo, ninguém confia muito e tal, enfim, né? O Dom Vito, ele é tão gentil nas suas colocações, ele é tão preciso, que naquela cena que eu falei, que ele se reúne com o Michael, né, que tem essa cena que foi escrita, né, por um roteirista apático, Coppola gravou como uma cena extra, onde eles estão revisando o plano, tem uma passagem ali tão clara que o Dom Vito vira pro Michael e ele fala assim, eu não queria que você estivesse passando por isso. E aí ele fala, tipo, o Dom Vito fala, ele fala assim, eu esperava que você fosse o governador Corleone, o senador Corleone. O Sonny ia assumir. Só que o Sonny não ia ser um bom Dom. Tipo, ele já sabia disso, que o Sonny não ia ser um bom Dom. E quando ele vai falar do Fredo, ele fala assim, e o Fredo? Bom, o Fredo... E daí ele não completa a frase, entendeu? Tipo, ele sabe que o Fredo não ia ser capaz de assumir aquilo ali. Só que ele é incapaz de mostrar qualquer tipo de agressão com o próprio filho, entendeu? Então ele não expressa, ele só fala, bom, o Fredo é isso, o Fredo é o Fredo, né? O Fredo é o Fredo. E aquela cena é muito icônica, né, no segundo filme, que lá em Cuba, né, que ele pega, ele já saca, né, que o Fredo que traiu, né, a família, daí ele fala, Fredo, era Réveillon. Não, aquela cena é tão fantástica, porque tem o lance, tipo, no Réveillon as pessoas se beijam, né? Réveillon, meia-noite... Um selinho na boca, né? As pessoas dão um selinho. Daí tem a cena que, tipo, vem uma pessoa, tipo, tentar dar selinho no Michael, ele dá uma desviada, assim, uma mulher, você viu isso? Ele dá uma desviada nela, assim, daí ele encontra o Fredo e cata o Fredo assim, Fredo, I know it was you broke my heart, dá um beijo. E tem o beijo da morte, né? Que tem essa simbologia também, né? Sim. E logo depois ele mata o irmão. É triste isso. É triste. Todo mundo nessa história aí, nessa família, precisa fazer terapia. O Michael tenta fazer depois, mas daí era tarde demais. Tarde demais. Tem uma coisa que eu sempre lembro, não sei se vocês vão entender assim, o porquê. Tem uma cena do Game of Thrones que o menino lá, o rei, acho que é o Joffrey, né? Vira e fala assim, eu sou o rei. E aí o avô dele fala, se você precisa ficar falando que você é o rei, é porque alguma coisa está errada, né? Porque você não é o rei e tal. E eu sempre penso muito nisso quando fala sobre poderosos e tal. É isso, assim. O Dom Vito é um cara que nunca ia precisar falar, eu sou o padrinho, eu sou o Dom, eu que mando aqui. Ele manda e pronto, e acabou, né? Enquanto que os outros muitas vezes precisam pegar e falar, né? Tipo assim, mas sou eu que mando, mas aqui sou eu que falo e tal. E é interessante pensar nisso, assim, o poder real, né? Quando você pensa em alguém poderoso, ele tá na pessoa que nunca precisa dizer que é aquilo que é, né? É isso, No segundo filme, o Robert De Niro interpreta o Vito de uma forma tão brilhante, cara. Eu acho tão fantástico. O Robert De Niro, eu achei ele tão perfeito nesse filme. E tipo, ele continua sendo aquele cara, né? Tipo, mostra aquele cara atencioso, calmo, que ouve as pessoas, sabe assim? Ele é parado na rua, ele conversa. Ele não fala antes da hora, sabe assim? Ele considera. Ele é um cara calmo e justo. Eu acho que mais que tudo mostra que ele é um cara justo. Ok, ele trilhou um caminho que não era muito certo. Mas, cara, diante do que foi apresentado pra ele, né? O cenário que ele vivia, as ferramentas que ele tinha, porra, mano, sabe assim, a origem dele não tinha como ser diferente. Então por isso tem essa empatia também, cara, porra, tinha que ser diferente, não tinha que ser diferente. Ele ia ser um cara bonzinho, ele tem que baixar a cabeça pro Fanucci, baixar a cabeça pra sociedade. Mano, não tinha mais nada a perder, sabe assim? A única coisa que ele tinha a perder era a família, então era isso. Proteger a família, não importasse o que ele fizesse, mas que tivesse a justiça. Então acho que esse era o código que ele traz para o futuro, mas que os filhos não compreendem totalmente, né? Daí tem a ganância,
sobre assim, a falta da bagagem de sofrer, tipo o Fredo. Pô, o Fredo, ele tinha tudo, tinha poder e tudo mais, tinha condições, mas ele simplesmente não foi, não virou o dom, né? E o Michael, ele tinha tudo, tinha todas as ferramentas, e por conta disso ele tentou se afastar. Ele tinha inteligência, ele tinha tudo, e ele tentou se afastar porque ele via que era problemático, e ele foi puxado para dentro. Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para você curtir melhor a sua semana aí, né? Já demos aqui uma das dicas já de cara aqui, é justamente você ir ver Poderoso Chefão. Inclusive eu dei esse plano de detalhe um tempo atrás, mas enfim, ver Poderoso Chefão é uma aula para quem quiser entender um pouco mais de cinema, entender um pouco mais de arco, né, de personagens, técnicas de filmagem. O Poderoso Chefão tem muito disso ali, transborda isso, e eu acho que para quem gosta, né, da visão mais técnica, é um prato cheio. Eu vou começar aqui os planos de detalhes, eu vou começar com trouxe um só hoje, que é um podcast que eu ouvi recentemente, achei maravilhoso, que é o Mano a Mano, né, o podcast do Mano Brown. Ele conduz a entrevista e tal, e ele levou lá no podcast dele o Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro, para quem não sabe, é um neurocientista, biólogo também. Ele é professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um cara assim incrível, estuda muito, e ele foi autor de um livro que se chama O Oráculo da Noite, que fala a história e a ciência do sono. É muito interessante. O Siddhartha, a hora que eu adoro ouvir o Siddhartha falar, ele é muito lúcido em tudo que ele fala, e aquele cara, sabe, que tem muito embasamento para falar. E esse papo com o Mano Brown é uma delícia de ouvir, assim, porque eles vão falar sobre ancestralidade, vão falar sobre negritude, vão falar sobre legalização da maconha, vão falar sobre sonho, vão falar sobre a importância da ciência no país, vão falar sobre a importância do sono, né, do dormir bem também. Então, cara, é um papo incrível, tá no Spotify, super fácil de ouvir. O papo tem quase 2 horas, tem 1h55 mais ou menos. É um papo muito bom. Siddhartha Ribeiro no Mano a Mano vale muito a pena. Então esse é meu plano detalhe, certo? Betinho, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe, de dicas pros nossos ouvintes aqui? Olha, tá meio difícil ter muitas dicas da cultura pop para vocês, de atualidades, porque eu sou um rapaz que entrei no sistema agora, tô na engrenagem. Sabe quando você se vê na engrenagem? Sabe tempos modernos? Tô dentro das engrenagens, vivendo uma vida muito louca, com 2 crianças em casa, rotina de leva pra escola, lava a louça e dorme, é isso? Mas, na verdade, não é nenhuma dica. Eu pediria para que todos que gostam do Poderoso Chefão leiam o livro do Poderoso Chefão, que é uma experiência muito bacana. Para quem gosta do universo criado pelo Mário Puzo, tem esse aprofundamento nos personagens, e tem muitas coisas que você vê no livro e você entende a preocupação que o diretor teve para ter aquilo impresso nas telas. É muito bacana, como exercício e como entretenimento. Vai sair a série, né? Sim. The Offer, que você que me falou. Eu estou ansiosíssimo para que saia logo. Vai sair, se eu não me engano, na Paramount. Pra você assinar mais um serviço de streaming. Eu só vou assinar quando sair o The Offer pra assistir, que é a série que conta a história da produção do Poderoso Chefão. Isso vai ser interessantíssimo assistir, né? Daí vai mostrar todos os perrengues, essas coisas que a gente falou aqui, de a produtora dando nó e não sei o quê. Vai ser foda. O trailer já tá aí, mas
28 de abril de 2022, ou seja, já começou. Mentira. Já deve ter estreado algum episódio, né? Tipo... Oh my God. Então só a Netflix lança tudo de uma vez, o resto. Paramount. Já vai assinar. Estou, nesse exato momento, entrando no site, vou assinar pra Paramount ver. Plus. Não, antes de ver se saiu. Antes de ver se saiu. Continuar. Aqui, ó. Você tá... O nome completo. Já tô criando a conta, cara. Então tá. Então, enquanto o Beto cria sua conta da Paramount, Dani, o que você trouxe de boa de plano detalhe pra gente? Eu vou indicar 2 séries hoje, muito boas, completamente diferentes uma da outra, tá? A primeira é uma que eu assisti as 2 temporadas, as 2, né, primeiras temporadas, que meio que maratonei, assim, fui assistindo cada dia um pouquinho, e agora começou a terceira, eu acho que tá passando semanalmente, mas depois eu vou ver na HBO, né, e eu vi toda ela na HBO Max. É a série Barry. O que é a série Barry? A série Barry é uma série de episódios de mais ou menos 30 minutos cada episódio, que tem a seguinte premissa. O Barry, que é o personagem do Bill Hader, tá muito bom nessa série. Ele é um matador de aluguel, ele é um cara que é pago pra matar pessoas, e ele é muito bom, tipo, ele é o melhor matador do mundo, assim. Só que ele tá meio depressivo, numa crise aí de vida, né, assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Será que é isso mesmo, né, meu propósito? E aí ele acaba tendo que matar um cara que faz teatro, vai no teatro lá pra ver, e se apaixona, e resolve ser ator em Los Angeles. E aí ainda se apaixona por uma moça, e fica meio que encontra um motivo, mas ao mesmo tempo ele tá preso, né, aos chechenos, né, tem a galera, os chechenos e os bolivianos, que são os traficantes, né, envolvidos com as paradas. Tem o cara que chefia ele, que meio que é tipo o agente dele pra ele pagar as contas matando galera. E ele é todo irônico, assim, ele tem uns dramas muito legais, a série vai investir no drama dos personagens, mas é todo mundo meio engraçado, tudo meio, sabe, aquele humor ácido, assim, em alguns momentos. Tem um personagem que é um checheno careca, assim, que é o melhor de todos, o cara é muito bom, assim, é um personagem engraçadíssimo, assim, toda vez que ele aparece, você fala, meu Deus, sabe, assim, porque ele é todo esquisito e ao mesmo tempo ele é uma pessoa boa, mas ele tá lá no meio dos mafiosos, né, no caso, de certa forma. Assim, é muito divertida a série, muito divertida, e o Bill Hader manda muito. Tem umas cenas que ele tem que atuar no palco com a menina, mas ao mesmo tempo ele tem os sentimentos dele como o personagem, e ele faz de um jeito muito bom, assim, você consegue, sabe, ver as nuances, assim. É muito interessante, mas ao mesmo tempo é uma comédia, sabe, é uma coisa, tem cena pesada, tem cena forte, né, de sangue e tal. Não tantas, mas tem. E tem, mas ele é essa coisa, humor ácido, aquela coisa meio pra você, né, você tipo nem sempre vai gargalhar de dar risada, mas você tá sempre com um sorrisinho, assim, pras coisas que acontecem. Enfim, por aí, assim, é muito, muito bacana mesmo, sabe? Vale muito a pena, é uma diversão. E a outra que eu vou indicar é a queridinha do momento, que todo mundo está falando, que assim é... 2 indicações? Pra aquecer, 2 indicações. Pra aquecer os corações das pessoas, que as pessoas estão vendo e falando, meu Deus, o mundo tem salvação. Que é Heartstopper, da Netflix. Caralho, todo mundo tá falando. Então, mas sabe o que é legal do Heartstopper? Os episódios têm 25 minutos. Tem episódio de 25 a 30 minutos. Tem episódio de 25 minutos. Eu também não. Vamos lá, o que é Heartstopper, gente? É uma série teen, adolescente, sabe adolescente. E os atores são meio que adolescentes mesmo, tem essa pegada um pouco, mais ou menos, talvez lembre Sex Education a princípio, mas assim, o que é a história? Ela é baseada em história em quadrinhos, né, nos livros que fizeram sucesso. Basicamente a história é de um cara, de um rapazinho que é gay, que tá na escolinha, no high school britânico, essa espécie é britânica, tá? High school britânico, e aí ele conhece um outro cara que é mais popular, que é gente boa e tal, e aí aos poucos eles vão se fazendo uma amizade, e esse menino que é mais popular, de repente descobre que ele também gosta dos meninos e tal, e eles começam a ficar. Mas qual que é a pegada da série? Tipo, ela é muito leve, ela é rapidinha, né, tal. Ela é muito leve, ela é muito colorida, tem umas cores fortes, assim, eu falei, meu Deus, que fazia tempo que eu não via isso, sabe? Tipo, é um negócio meio... tem umas cores meio pastéis, mas ao mesmo tempo tudo meio vibrante, meio estourado, de um jeito bem feito, sabe? Bom. Enfim, e a história tem os dramas deles, dos personagens, é uma coisa bem adolescente, assim, mas ao mesmo tempo ela é muito
muito verdadeira e ao mesmo tempo ela é... Os dramas não são nem pesados e nem forçados, e sabe? É um negócio que vai acontecendo e tal, e eles vão se descobrindo e tudo é levado de uma forma leve. Daí tem tipo personagens diversos de todas as, né, sabe, tem uma personagem trans e tal, tem 2 meninas lésbicas que são namoradas, mas ao mesmo tempo as coisas não circulam em torno disso, entendeu? Circulam em torno das relações dessas pessoas e de como elas vão construir. E o mais legal é assim, você tá assistindo a série, de repente a mãe do menino é a Olivia Colman, sabe assim? Ninguém espera, porque eu tinha ouvido falar dela, mas eu falei, não, nada a ver, falaram zoando, eu achei que estavam zoando no Twitter. E aí, assim, as 2 séries são tipo, o que eu indiquei são de episódios de 25 a 30 minutos, o Barry é um pouquinho, lá 30 minutos mesmo, o Heartstopper tem episódios de 25, 26 minutos, então são séries rápidas, né, que dá ou pra você maratonar rapidamente, ou pra ver todo dia um pouquinho e tal. São completamente diferentes, mas é isso, eu indico os 2, porque eu achei bem legais mesmo, assim, os 2. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 458, batemos esse papo aqui sobre Poderoso Chefão, Dom Vito Corleone. Cara, que papo mais delicioso. A gente ensaiou falar sobre o Poderoso Chefão. Finalmente saiu um episódio dedicado. E é óbvio, né, que Poderoso Chefão ainda dá pra desdobrar pra várias outras coisas. Então, você que tá ouvindo, e se você quiser, de repente, que a gente dedique um episódio novo, né, a Poderoso Chefão, de repente buscando outros temas dentro do filme e tal, manda seu comentário aí pra gente que vai ser muito importante, porque é um tema que a gente vai falar, viu? Tem muita coisa pra falar, então é um tema que rende e dá pra gente ficar muito tempo aqui conversando sobre isso. E comente se você gosta desse formato de falar sobre os personagens, né? Discutir personagem, boa, a partir do personagem a gente acaba falando do filme, mas é centrado no personagem, né? Isso é legal também. É verdade. Bom, temos que agradecer aqui a presença do nosso querido Beto Padreca, que veio aqui mais uma vez, né, conversar com a gente. Cara, o Beto, pra quem não sabe, é cliente antigo aqui do Cinemação. Já esteve aqui em episódios antigos e tal, e finalmente voltou. Antigo, dá tempo não vinha, né? Mas obrigado pelo convite. Adorei participar, adorei falar de Pedro Chefão. Desculpa aí se eu não fiquei, né, na pauta, porque eu fico falando de outras coisas do filme e no fim, né, empolgação, às vezes me perco na linha de raciocínio. Agora a pergunta que não quer calar, Beto, a galera que quiser acompanhar seu trabalho, ver você falando sobre alguma coisa e tal, você está ativo nas redes sociais? Quais são as redes que o pessoal pode te procurar? Puta, é foda, né? Bom. Eu tô lá ainda nas redes sociais. Vocês podem seguir Miolos Fritos no Instagram, Beto Padreca no Instagram e também, por que não, seguir minha produtora 42 Filmes, que é @42filmes. Eu tô no Twitter também, Beto Padreca. Continuo lá reclamando muito, xingando, e é isso. Pra isso que serve o Twitter, né? É isso. Maravilha, tá aí então, obrigado novamente, Dan, obrigado também pela sua participação aqui em mais um podcast, agora sobre Dom Vito Corleone. Dan, estamos atingindo níveis nunca jamais vistos na história desse podcast. Nunca jamais vistos, e enfim, é isso, gente, obrigado por todo mundo que tá ouvindo até agora, valeu Beto por ter participado, espero que vocês tenham gostado desse tipo de formato, esse tipo de podcast, que a gente ousou um pouquinho, porque afinal de contas foi uma oferta que a gente não conseguiu recusar, né? Então, é isso. Nossa, quase que faltou essa frase, né? O podcast Cinemação 458 fica por aqui, a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.